Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Copo de Red Pill. Muito obrigado pela presença. Como sempre, por favor, comentem aí se estão me vendo e me ouvindo bem. O programa de hoje promete. Vamos falar de Bitcoin, como diria o Renan Calheiros. Hoje, os nossos convidados são os autores desse livro aqui, sensacional, Bitcoin Red Pill. Mesmo sem chegar ao final do livro, olha quanta coisa eu já marquei, vou tirar um monte de dúvida com ele, vai explicar para a gente o que é, afinal de contas, o Bitcoin, e como isso pode ser visto ou não como uma escapatória desse sistema financeiro internacional, tá? Os recados de sempre. Já está inscrito no canal, já deu like, já ajudou a divulgar? Comente aí para ver se o som tá bom. Aí, beleza. Minha livraria está em Black Friday, então todos os meus livros, mais os livros que eu indico aqui, inclusive o livro dos nossos convidados, está em promoção. Com 51% de desconto, você compra esse combo aqui, Red Pill, o livro Bitcoin e o meu livro de artigos. Quero também divulgar esse livro aqui, que nós vamos fazer a live na próxima semana, com os autores Jonas Fagá, Christian De Rosa, com o editor Diogo Fontana, tá? A guerra na Ucrânia e a nova ordem mundial. É um debate, duas visões sobre o mesmo ponto. Era isso. Se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar membro, mandar superchat, colaborar de alguma forma. Se você gosta mesmo, você pode entrar no meu curso, também está na Black Friday com 35% de desconto. Todos os links estão aí abaixo. Tá bom? Agora, chega de enrolar. Vamos chamar os nossos convidados, Alan Chiran e Renato Amoedo, 38. Muito obrigado pela presença. Estou super honrado com a presença de vocês aqui. Todo mundo pediu muito, viu? Todo mundo ficou bem contente. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos. E boa noite. Já estamos com mais de 100 pessoas aí, logo, logo vai dobrar isso, eu espero. Então, obrigado, Renato. Obrigado, Alan. Eu vou começar o nosso papo, como sempre, pedindo para vocês se apresentarem. Tá? Vamos começar aqui, então, em ordem alfabética. O Alan, por favor, de onde você veio, quem é você e como é que você virou um bitcoinheiro? Olá, pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir, professor? Dá para ouvir direitinho? Manda bala. Alô? Eu sou o Alan, conheci o Bitcoin lá em 2015. E a partir disso aí, passei a focar nos estudos mais materialismo, onde eu conheci também. Conheci também o Renato em 2015 também em grupos de WhatsApp, e a partir daí, de várias conversas que eu tive com ele, decidimos fazer um material, que antes não era um livro, e a partir daí passou a evoluir para um livro, onde conseguimos condensar uma série de materiais e diversos estudos que nós fazemos sobre libertarianismo e economia, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho, onde tivemos bastante inspiração. Inclusive, o Renato foi até professor foi até aluno do professor Olavo de Carvalho. E aí, em 2019, conseguimos lançar o livro para responder diversas perguntas que várias pessoas estavam fazendo. E, para isso, desenvolvemos um livro onde não fosse mais do mesmo. Não tão focado no lado tecnológico, não tão focado no lado da economia, mas que juntasse também questões morais, filosóficas e sociais, alinhados ao lado tecnológico e mais focado na parte da economia austríaca. E você, Renato? O pessoal está se queixando aqui que a live não está transmitindo, não. O pessoal está recebendo lá no YouTube? No YouTube tá. O pessoal tem um delayzinho, né? Comentem aí, vocês estão vendo aí? Tá travada? Como é que tá os comentários? Tá bombando? O pessoal tá ouvindo bem? Comentário da Viviana aqui falando que travou. É isso. Tá sendo gravado aí, isso? Tudo ok, ó. A Dani tá falando tudo ok. Acho que tinha dado uma travada. Na minha internet aqui, ó, até caiu
o número de pessoas. Eu não sei se era a internet dele, mas para mim eu estava ouvindo aqui. É isso. Então Algumas vamos pessoas se lá. queixaram aqui. Ó, meu nome Aqui, é ó, tá Renato. travado em alguns lugares aí. O pessoal tá vendo pelo YouTube mesmo? Deixa eu ver aqui. Olha lá, tá voltando ao normal. O pessoal falou que tá voltando ao normal. Voltou. Flávio falou que voltou. Silogismo. Paulo Iasbeck. Flávio Fernandes. Vamos lá, então. Tem um filme A Linda Mulher, né? Que a puta diz que não terminou o segundo grau e pergunta até quando o cara estudou. O cara diz assim, eu fui até o final, né? Eu fui até o final. Eu estudei pra caralho, fiz vários mestrados, fui escolas na Europa, fui bolsista dos principais programas lá da Europa, do Erasmus Mundus, estudei na Holanda, na Alemanha, na Itália, tive bolsa para fazer summer em Chicago. Estudei pra caralho, fiz doutorado na Mackenzie, eu fiz um ciclo acadêmico completo. Fui professor efetivo de Universidade Federal, coordenei curso, fui dar aula de MBA, desses negócios. Eu fiz a carreira acadêmica completa, mais de 10 anos atrás. E mais ou menos em 2011, 2012, eu percebi que não tinha para onde ir. O Brasil esquema comprometido, né? Totalmente comprometido. E eu achei que na Europa o esquema estaria melhor. Só que lá, o juro negativo, o problema do juro negativo é ainda mais grave do que aqui. Aí eu cheguei à conclusão de que a gente tinha que fugir para as nuvens lá. Tinha que fazer como a história de Sodoma e Gomorra, né? Isso, não olhar para trás, correr. Se você tem amor à vida, corra para as montanhas e não olhe para trás. E quem olhar para trás vira sal. E é o que a gente está vivendo hoje. O grande problema, quando a gente estava conversando, é que o Bitcoin é um processo intergeracional. Nós somos a primeira geração que tem acesso ao conjunto de conhecimentos necessários para que haja escassez digital. Outras pessoas muito maiores do que nós existiram no passado e previram isso. Friedman previu isso, Rothbard previu isso. Friedman disse categoricamente em 99 que existiria um dinheiro na internet. Só que ele não compreendia as soluções para esse dinheiro existir. O senhor é um cara que sempre teve muito interesse em inteligência privada, OSINT. A criptografia sempre foi a principal arma de inteligência na história da humanidade, uma arma militar. Por exemplo, os nazistas não compreendiam a questão da criptografia assimétrica, por isso que eles se fuderam com o Enigma, né? Inclusive tem um filme lá do Sodomita e tal, deve estar na Netflix e tudo mais, contando a história. Várias tecnologias que não existiam há 50 anos atrás, como a criptografia assimétrica, foram essenciais para que existisse o Bitcoin. Toda vez que você abusa de qualquer poder, você perde. Isso não está só na Bíblia, está na realidade das coisas, não é isso? A mulher vai embora, vai morrer na hora que você começar a dar porrada nela, não é isso? Os seus filhos e tudo mais. Entre o pai e a mãe, quem gritar é que o grito não vale mais porra nenhuma. O cara que não grita, ele olhou, já, não é isso? O cara que bate toda hora, a batida dele já não vale mais porra nenhuma. Todo poder abusado é perdido. E o governo abusou do poder dele de emitir moeda sem nenhum lastro. Hoje, o Estado foi... O welfare é consequência da diluição da moeda, é hoje como aconteceu em Roma, e nós estamos em um processo de colapso civilizacional que aconteceu várias vezes, aconteceu na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga tem descrição da Segunda Guerra do Peloponeso, que as mulheres podiam abrir as pernas a quem quisessem, os maridos não podiam reclamar, e a consequência disso foi a queda de fecundidade, que é exatamente o que a gente vive. Hoje, 37% das mulheres com menos de 30 anos no Brasil não querem ter filhos em nenhum horizonte. E o objetivo desses psicopatas, e é o que deve acontecer, é em 5 anos, 72% das mulheres no mundo não quererem ter filho. O mundo está indo no sentido do colapso societal. A diluição da moeda sempre existiu, a efeminação sempre existiu, o welfare sempre existiu, mas não no nível que existe hoje, por causa da tecnologia potencializa tudo, para o bem e para o mal. E também não existia a alternativa, que a alternativa no passado era ouro. Só que o ouro tem vários problemas intrínsecos de transportabilidade, de você certificar o ouro. O ouro na Venezuela chegou a valer menos da metade daqui. Como é que você vai fazer para sair de Cuba, da Venezuela, de um ambiente desse? No aeroporto, o cara vai tomar o ouro. Se alguém soubesse que você tem ouro, você vai morrer, não é isso ou não? Então, o Bitcoin, em síntese, é a forma mais perfeita de dinheiro sobre todos os aspectos aristotélicos de dinheiro. E se eu puder me apresentar, eu sou um cara que fez uma carreira acadêmica completa, eu trabalho na polícia há 16 anos, eu vivo no mundo cão. Algumas pessoas dizem que eu vivo em outra realidade e tal, realmente eu vivo em outra realidade. Na realidade real, daquela que é inexorável, que todo mundo morre, não é isso? Eu vejo gente morta todos os dias no meu trabalho, mundo cão, grito, mulher grávida enterrando o marido, cara, a mãe que cai na real que nunca mais vai ver o filho, que ele foi tocado fogo. Essa é a minha rotina de trabalho. Agora, eu não faço isso mais por dinheiro. Se você entrar nesse mundo do Bitcoin, 2, 3 ciclos,
você não vai precisar mais trabalhar. A questão é que cada um de nós vai buscando sua vocação. Agora, para você ser realmente livre, você precisa ser livre financeiramente. Se você não for independente financeiramente, você vai ter que entregar a maior parte do seu tempo para comer e para pagar as contas no fim do mês, né? Você está comprometendo a maior parte da sua vida. E o que tem um site, inclusive, na internet, What the Fuck Happened in 1971? O que aconteceu em 1971, quando o ouro perdeu qualquer tipo de relação com o dólar e o ouro, perderam qualquer tipo de relação. E esse site demonstra, com uma série de fatores, que acabou a moralidade de pai, de mãe, de família, de filho, de tudo mais. Inclusive, os ganhos de produtividade foram todos falsos. De 71 para cá, as grandes empresas, os cantilionários, os bandidos, os vagabundos passaram a ter cada vez mais riqueza e os honestos menos, né? Eu fiz uma live aqui recentemente com o Murilo Rezende, não sei se você conhece, ele também é aluno do Olavo, e o Murilo faz uma associação entre usura, né, e degradação cultural. Né? Mas eu vivo dizendo aqui que meu esporte favorito é falar mal de banqueiro. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, como aqui é um copo de Red Pill, mas a gente não abandona a mamadeira de Red Pill. Entendeu? Nem todo mundo aqui sabe o que é Red Pill. Nem todo mundo aqui entende o que é blockchain. Vocês podem fazer na prática, para um retardado como eu entender o que é Bitcoin e o que é blockchain. Como funciona isso, para depois a gente partir para as questões mais cotidianas do uso. Existiam leis de usura no Êxodo, não é isso? Existiam leis de usura no Êxodo. Mas o meu mestre foi aquele que ensinou a parábola dos trabalhadores das vinhas, não é isso? Os trabalhadores das vinhas, Jesus diz, meu dinheiro é bom. O que eu faço do dinheiro você acha ruim é porque seus olhos são maus, não é isso? Jesus ensina que qualquer interferência em contratos privados entre adultos é demoníaco, não é isso? O socialismo é satânico. Também por causa o socialismo é satânico porque o homem é condenado por Deus a cair do Éden a viver do próprio trabalho, não é isso? Isso tem na primeira página da Bíblia. Agora viverás do sol da sua cara, não é isso ou não? Agora Jesus vem e confirma que contratos privados são sempre válidos se feitos entre adultos no parábola dos trabalhadores das vinhas, não é isso? Quer responder, Alan, o que é Bitcoin e o que é blockchain? Então, o conceito... vocês me seduziram aqui com esse livro por causa dessa abordagem desse conceito. É muito bom isso. Gostei muito do livro. É o que eu falei aqui já numa live sobre isso. É isso. Professor. Mas, na prática, para alguém que está aqui, que nunca... Bitcoin com letra maiúscula é um sistema de consenso. E Bitcoin com letra minúscula é o token nativo desse sistema. É a unidade. Por exemplo, direito com letra maiúscula é o sistema legal, não é isso? É o conjunto de leis. E direito com letra minúscula é a faculdade legal. Eu tenho o direito de vender o que é meu, não é isso? Esse é o direito com letra minúscula, não é isso? Não é isso? Direito com letra maiúscula é o que da faculdade. Eu vou fazer direito com letra maiúscula. O Bitcoin com letra maiúscula é um sistema de consenso. É um sistema em que dezenas de milhares de computadores que consomem mais energia que sua família processam transações e que dezenas de milhares de computadores de pessoas que são nós mantêm todo o histórico daquelas transações para que ninguém possa fraudar isso de maneira nenhuma. Ele não é uma democracia, é um sistema de consenso. Todas as pessoas têm que concordar. Se o mundo inteiro discordar de você, você pode rodar o sistema da maneira que você quiser. Isso é que é o Bitcoin com letra maiúscula. E o Bitcoin com letra minúscula é a unidade desse sistema. É o dinheiro mais perfeito já criado, segundo os critérios aristotélicos, porque ele é mais divisível, ele é mais escasso, ele é mais transportável, ele é mais tudo, em todos os critérios aristotélicos, do que o ouro, que era o dinheiro mais perfeito criado antes do Bitcoin. Para falar do blockchain... Pode falar, desculpa. Sim. Bitcoin, ele é fruto da tentativa de criação de vários outros tipos de moedas criptográficas que existiram. A galera que estava estudando esse tipo de moeda com uma criação onde nenhum governo ou entidade central pudesse controlar, é o chamado os cypherpunks, que desenvolveram os primeiros protótipos de moedas digitais. Então, todos esses protótipos, eles fracassaram, justamente porque tinha um problema da centralização. E o cara que criou o Bitcoin, chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe o que é hoje, conseguiu juntar todas essas falhas que tiveram no passado e todas essas tecnologias que já existiam, como criptografia,
estudos sobre teoria dos jogos, toda a parte econômica, para desenvolver um sistema onde ninguém pudesse copiar, que ele conseguiu resolver essa questão da escassez digital. Porque tudo que é digital pode ser copiado. E nesse caso, não. O Bitcoin ele conseguiu fazer com que criar um sistema onde ninguém pudesse copiar aquela unidade, o token do Bitcoin, através desse tipo de várias tecnologias. Por isso que dizemos que o Bitcoin é descentralizado. É isso. Alan matou. Descentralizado quer dizer que cada... Oi? Alan matou, explicando o que é o blockchain. Inclusive, o criador do Bitcoin, no artigo, ele não chama de blockchain, ele chama de time chain. A time chain é a solução para a criação de escassez digital. Porque qualquer dinheiro digital antes do Bitcoin, ele falhava, ou por ter um ponto central de falha, você ia ter que acreditar em alguém que podia chegar o exército, a polícia lá, prender o cara e você perdeu o seu dinheiro. Ou você ia confiar em algum tipo de banco de dados centralizado que poderia ser copiado. Arquivos podem ser copiados, não é isso? A princípio, não existe escassez de informação. A questão é que o Bitcoin não é um software apenas. O Bitcoin é um sistema que existem dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas que reconhecem a cada 10 minutos uma série de transações que já aconteceram na história. E ninguém nunca recebeu nenhum Bitcoin de graça, zero. Até o primeiro não valeu nada. As pessoas só recebem Bitcoin quando elas colocam energia elétrica e computação para fazer o processamento do sistema. Então, ninguém se beneficiou, inclusive o criador, os bitcoins atribuídos a ele nunca foram vendidos. Toda corrupção na história da humanidade advém da separação de propriedade e controle. Quando você está lidando com algo que é seu, você não vai esculhambar, porque você vai estar atraindo a si mesmo, a seu próprio interesse, não é isso? Isso já é formalmente demonstrado. O criador do Bitcoin nunca se beneficiou. O Bitcoin, um dos atributos do Bitcoin que não podem ser copiados é a concepção sem pecado, sinless conception, como Jesus, não é isso? A glória de Jesus seria a glória do pai dele. Só que o pai dele é Deus, não é isso? Não vai aproveitar. Ele tem um pai adotivo e tal, mas ele foi concebido por Deus, não é isso? O Bitcoin foi concebido por alguém que tem dezenas de bilhões de dólares e nunca se aproveitou de nada. Vai ter outra pessoa que vai fazer um negócio desse sem aproveitar de nada? É isso. É muito difícil. Todas as moedas que forem criadas, ou tiver pré-mine, ou tiver uma verba de desenvolvimento, ou tiver qualquer remuneração a criador, desenvolvedor, elas já são degeneradas desde o início, porque desalinha as motivações de controle e propriedade. O Bitcoin é único, primeiro por ser o primeiro, por ser a maior chain, e segundo por ter alinhamento de controle e propriedade que talvez e provavelmente nunca mais se repita. No Bitcoin, o Bitcoin resolve o problema da escassez através do time chain, que eles agora chama de blockchain. E é exatamente por eles resolver um problema que demanda um altíssimo nível de custo, um altíssimo nível de redundância. Não faz sentido existir mais de um. Todas as outras são golpes. No trilema das blockchains, no trilema técnico, é custo, velocidade e segurança. Você não pode ter os três. No trilema político, que o senhor deve conhecer melhor, é liberdade, igualdade e fraternidade, não é isso? Eu posso ser absolutamente livre e ser ao mesmo tempo. Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso? Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para não ser fraterno. Dos três, você só pode ter médio 2, não é isso? E extremo 1. A mesma coisa acontece com as blockchains. O único que tem extremo 1, que é a segurança, é o Bitcoin. E tudo mais pode ser feito em outras camadas. A solução do Bitcoin, respondendo, é a blockchain. E o que é a blockchain? É o fato de não existir um arquivo em lugar nenhum, não ter uma central. Qualquer pessoa que queira pode baixar o cliente e rodar um nó em sua casa. E a partir daí, o Bitcoin ele não é um arquivo. Ele é uma série de registros que são compartilhados por milhares de pessoas e a cada 10 minutos existe um consenso de quais registros desses são válidos. E é assim que, através dessa sacada, na criptografia, esse problema chama problema dos generais bizantinos. Demorou quase 3.000 anos para ser resolvido. De como é que você vai saber quais mensageiros estão trazendo a mensagem verdadeira. Essa é uma das soluções criptográficas que a gente estava comentando no início, que teve várias, inclusive a criptografia assimétrica, que não existia há 50 anos atrás, que a solução no último século viabilizaram o Bitcoin. Mas, por exemplo, você falou de um processo, né, um sistema que valida aquelas transações, certo? Isso. Por exemplo, se eu enviar um dinheiro para você, essa transação vai ficar registrada ali, uma linha de código, é isso? Ela vai ficar registrada, essa transação vai ser enviada
para todos os computadores do mundo que quiserem rodar um nó. Você pode rodar um nó na sua casa, se você quiser. A maioria das pessoas que são... Como se fosse um registro contábil, professor. Um livro de registro contábil. Aí, você vai assinar com uma derivada de sua senha, que não pode ser... O senhor entende qual integral é a derivada? É sim, isso. Sim. O senhor vai utilizar uma derivada de sua senha para fazer um cheque cruzado, estou usando linguagem de nossa época, cheque cruzado, de mandar X valor para X endereço de X endereço. Dezenas de milhares de computadores do mundo, em 10 minutos, vão analisar se isso é verdade ou não. E vão dizer se é verdadeiro, se você realmente tem a senha, e você tem o poder, o controle desse saldo, e de enviar esse saldo para esse endereço, e se esses endereços são verdadeiros e tal. Então, a minha dúvida de leigo agora, só para a gente não avançar. Como é feita essa validação? Existe um programa, um cliente Bitcoin, que você baixa em sua máquina. Se o senhor quiser, você pode baixar em sua casa. Inclusive, você pode rodar um nó. Você pode ter em seu computador todas as transações que já aconteceram do Bitcoin. Então, você vai ter o saldo de todo mundo nesse momento agora. Você não sabe, ninguém sabe hoje quanto ouro existe no mundo. Se sabe hoje facilmente quantos Bitcoins tem no mundo. Todo mundo que tem um nó sabe seguramente quantos Bitcoins existem hoje no mundo. Não é isso? Então, você não sabe apenas hoje, como você sabe em cada segundo da história da humanidade. Tem todas as transações se o seu nó não for para o nada. Não é isso se você tiver um nó completo. Então, quando você manda uma mensagem, você está mandando uma transação assinada a todas as pessoas do mundo que rodam um nó. E eles vão, cada um deles vai confirmar se você tem ou não a chave. E tem os mineradores que vão determinar também um sistema de reconhecimento dessas transações. Uma vez reconhecido pelos mineradores, vai ser enviado para cada um dos nós. O Bitcoin não tem um HD. O Bitcoin tem dezenas ou talvez já uma centena de milhares de HDs. O Bitcoin não tem um computador que processa ele. Qualquer pessoa que quiser do mundo colocar uma máquina para minerar pode entrar nessa concorrência. O Bitcoin é o computador mundial. E ele só pode ser parado se você realmente proibir mundialmente a internet. Em todos os países do mundo. Se você permitir um, o cara continua fazendo, né? Então, mas ele não existe sem internet. Porque eu vi você falando numa live que ele depende de qualquer... Ele pode ser transmitido por qualquer via de comunicação, né? Qualquer forma de comunicação, melhor dizendo. Mas ele depende da existência dessa rede de ligação entre os computadores, certo? Você pode não ter internet, você pode transmitir o Bitcoin através de qualquer meio de comunicação. Você pode transmitir através de rádio, carta, SMS, telefone. Eu posso lhe dizer a transação assinada. E quando eu lhe digo a transação assinada, eu não estou lhe dando o Bitcoin. Eu estou lhe dando um cheque cruzado de onde eu estou mandando o Bitcoin, para que endereço, e você não tem como mudar nada nisso, beleza? Já houve experiências, inclusive, do cara com rádio amador mandar a 3 mil quilômetros de distância. Você pode mandar o Bitcoin a qualquer tipo. Agora, para você jogar essa transação na rede, para ela ser reconhecida mundialmente, você precisa ter acesso à internet. É isso. O Bitcoin não vai substituir o Pix. O Bitcoin substitui o SWIFT, que é o sistema bancário mundial, que eles sacanearam agora, tiraram a Rússia. É isso. A Rússia tem 6 mil bombas atômicas. E a Rússia não tem controle sobre os dólares no banco dela, não é isso? Você tem controle sobre o seu saldo bancário? Por isso que eu falo que sempre presuma banqueiro, né? É isso. Agora, eu tenho controle. Eles podem me matar, mas não podem me roubar. A minha riqueza, eu posso querer que não vá para ninguém se eu morrer. Ele é tão meu que eu posso levar para o caixão. O Bitcoin é a primeira propriedade privada da história da humanidade que eu posso levar para o caixão comigo, não é isso? Nunca houve um ativo que eu pudesse levar comigo para o caixão, não é isso? Como eu avisei vocês que eu ia fazer pergunta de leigo, hein? Alexandre, Jesus disse que a lei ia ser mais perfeita do que jamais foi, não é isso? O Bitcoin faz a propriedade privada ser a coisa mais perfeita que jamais foi. Se alguém quiser entender isso profundamente, pesquise um artigo de um cara chamado Mircea Popescu, O Bitcoin e os Pobres. Ele diz que o Bitcoin é a coisa mais conservadora da história da humanidade, desde Jesus Cristo, e isso é verdade. Jesus Cristo não era revolucionário, Jesus Cristo era conservador. Ele veio fazer a lei ser muito mais correta e muito mais... Porque nossos corações não estavam prontos. Nossos corações não estavam prontos. Ele fala da dureza do nosso coração no Antigo Testamento, não é isso? Ele veio fazer a lei de Deus ser mais perfeita. O Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que ela jamais foi. Nossos bisavós nunca aceitariam que o governo pudesse emitir dinheiro sem limites, sem lastro, que um banqueiro pudesse fazer, como é que chama? Como você falou, reserva fracionária. Reserva fracionária. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sabem pegar em ouro e saber se é ouro. Eles nunca vão saber.
As pessoas vão saber o que é paramagnético, diamagnético? Não, mas Bitcoin é uma coisa que facilmente ele vai saber fazer uma assinatura. E além disso, o Bitcoin é colateral supremo. Nunca houve um bem que eu pudesse lhe dar em garantia, como um DOT, por exemplo. Eu defendo abertamente que vai acabar sexo não contratual. Eu acredito que a maioria dos casamentos dentro de 20, 30 anos vão ser através do DOT, até porque só quem reproduz nesse mundo é islâmico. Não tem nenhum país, nem na Ásia, nem na Europa, que tenha mais mulher do que homem em idade fértil. E mulher acima de 60 anos, 50 anos não interessa para casamento. Tem 50 milhões de pênis a mais na Índia, tem 38 milhões de pênis a mais na China, que é mentira, tem muito mais. Eles não vão vir aqui buscar mulher se eles puderem comprar. Você vai querer entregar sua sobrinha, sua filha, pro cara que tá oferecendo 300 mil reais ou pro colega que quer comer de graça? Hein? Hein, Alexandre? Hein, professor? Você vai querer entregar sua filha a quem? O cara que tá pagando o colateral ou o cara que quer comer de graça? Hein? Mas diga, me perdoe de interromper sua pergunta. Sim. Peraí, vamos voltar aqui. Porque eu... Como a gente conversou antes de começar a live, eu tenho uma certa resistência com dinheiro digital, porque eu vejo que toda a tecnologia digital das grandes plataformas, das big techs, caminham no sentido de diminuir nossa liberdade, nossa privacidade, tomar a nossa propriedade e determinar nosso comportamento, né? Hoje as big techs... O juro negativo é o empobrecimento sistemático. Então, não existe mais investimento desde 2018 em nenhum país do mundo. Não existe. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar, tem um arquivo. O livro explica o que é juro negativo. Mas, para mim, o pior de tudo não é o dinheiro poder ser impresso sem controle. O problema são as consequências disso. O governo tem 3 maneiras de arrecadar dinheiro, beleza? Ele pode arrecadar dinheiro através dos tributos, mas tem limite. Se você aumentar o tributo uma hora, você arrecada menos, que é a curva de Laffer, não é isso? Você pode pegar dinheiro emprestado, mas também tem limite. Quanto mais você pega dinheiro emprestado, maior é o custo do endividamento. E tem a terceira forma, que é imprimindo dinheiro e diluindo o dinheiro que existia anterior, que também tem limite. Você imprimir dinheiro sem limite e você dilui o dinheiro e ninguém mais aceita seu dinheiro. Venezuela, não é isso? Roma colapsou porque ninguém mais aceitava o denário lá diluído, que não tinha mais prata nenhuma, não é isso? Então, a solução para o governo é proibir as pessoas de enriquecer. As pessoas... A senhoriagem é um conceito que é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal, cada senhoriagem de quinto, que era 20% uma vez, agora é 15% ao ano. O governo chega, imprime 15, 20% mais reais, diz que a inflação foi 5%, e se você tiver 10 de retorno, que você perdeu 10, você ainda paga imposto de renda sobre esses 10, não é isso? Quanto era um grama de ouro em 94? Em 94 teve gente comprando um grama de ouro abaixo de 11 reais, bicho. Ano passado bateu 330. Aí você vende a grama de ouro que não aumentou em nada o valor real e você vai pagar 200 imposto de renda sobre praticamente o ouro inteiro, não é isso? O governo te empobrece, emitindo dinheiro, diluindo sua riqueza, criando imposto sobre correção monetária, e agora ele vai criar mais imposto ainda, porque é o totalitarismo financeiro. O PIX não precisa de nenhum tipo de autorização judicial. O PIX é uma transação pública. O cara é um merda qualquer. O técnico de 2º grau de receita, de ABIN, qualquer porra, consulta a sua vida inteira do PIX e sempre vai consultar. Isso não é uma transação bancária. Você pode ver, ela está nos termos do serviço, porra. Eles vão proibir dinheiro físico. A Índia proibiu, morreu gente. Na Europa, recentemente, a Israel proibiu. Se for pego com dinheiro na mão, você é preso, porra. Eles vão acabar com o dinheiro físico relevante. Agora eu pergunto ao senhor, quando vai acabar com o dinheiro físico, vai acabar o tráfico de drogas? Vai acabar o jogo de bicho? Vai acabar a compra de voto lá do Gedel? Vai acabar a caixa 2 do negócio? Como é que vai ser? É isso que eu estou lhe perguntando. Vai acabar a criminalidade? Se acabar a corrupção, acaba 2/3 da economia do Brasil. A maioria das pessoas vão passar fome. É isso que vai acontecer. Então, aproveitar que você abriu essa janela aí, porque... Oh, caramba, peraí. Voltou o Alan aí. Rapaz, professor Alexandre... Tá dando problema aí. Alan fez uma live nos Intancáveis essa semana, que 5 canais botaram a conversa... Tipo assim, foi um negócio que os principais canais do mundo, Bitcoinheiros, que é o maior canal do mundo, o cara explicando lá, botou pra fuder ele nos Intancáveis, e hoje não quer conversar com a gente, fazendo uma micharia dessa de internet, tá vendo você? Hein? Ele tá nos esnobando hoje aqui, viu? Primeiro botou o microfone que não dá pra ouvir nada, vai dizer, depois tá saindo do ar, internet miserável. Sim. É que ele tá deitado na banheira. É porque você não tem como encher um copo cheio, professor. Você não tem como encher um copo cheio. Além disso ser um processo intergeracional. Como eu falei, seu bisavô nunca aceitaria um dinheiro que não fosse lastreado em ouro. Seu neto nunca aceitaria um dinheiro lastreado em ouro. Ele vai dizer, ouro não vale porra nenhuma. Não é isso? Ouro é só uma commodity. O ouro está sendo desmonetizado. Em dólar hoje, o ouro vale menos do que valeu em 2011. Que existia menos de 1/4 dos dólares que existe hoje.
toda a economia física vai ser desmonetizada. As ações, essas merda toda aí, não vai valer mais porra nenhuma. Isso vai ser desmonetizado. Então, você... Vai ser um processo internacional. Não vai ser amanhã, vai ser em décadas, entendeu? Sim. Você não acha que... Eu não estou falando do Bitcoin. Eu vi que você diferencia bem aí o que é o sistema do que é a moeda, a marca da moeda, né? Mas você não acha que a digitalização da economia é mais um passo para o controle total da sociedade? Qualquer tecnologia, como a gente tinha conversado antes, pode ser utilizada para o bem ou para o mal, não é isso? As CBDCs são a tecnologia usada para o mal. O Bitcoin é a tecnologia usada para defender a sua liberdade e a vontade de Deus, que é a verdade. A diferença entre elas... Eu me repito que Mircea Popesco falou em 2011. O Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. Ele é a tecnologia... Esse é aquele romeno? Os mesmos princípios tecnológicos da CBDC, do controle totalitário, aplicada a defender a sua liberdade. Então, mas você acha que não tem jeito de ser controlado? Tem. Tem jeito de ser controlável. Como? Tem várias maneiras deles destruírem o Bitcoin. Ele não é indestrutível, nada é indestrutível. A questão é que não vale a pena. O Bitcoin constrói um sistema de motivações. A última eleição de presidente da Coreia, o cara estava em terceiro lugar. Na antivéspera do debate, prometeu uma puta isenção, que é um dos países que tem uma penetração maior de cripto, e ele ganhou a porra por 0,1% no dia da eleição. Daqui a 2, 3, 4 anos, meu irmão, o cara que se opuser isso publicamente nunca mais ganha eleição majoritária, não é isso? Para começar. Outro exemplo, na Ucrânia, 2 anos antes da guerra, eles começaram a obrigar os servidores públicos todos a declarar patrimônio. 37% dos políticos da Ucrânia declaravam ter Bitcoin. Você acha que é mais ou menos de 37% que tem efetivamente? Repito a pergunta que eu fiz ao senhor. O jogo do bicho vai acabar quando não tiver mais dinheiro físico? O tráfico de drogas vai acabar? O Caixa 2 vai acabar? Como é que ele vai comprar voto? Esses caras, eles vão dizer que não quer Bitcoin para você, para o escravo. Como o governo americano proibiu o americano de ter dólar de 31 a 71, não é isso? Ele, para você, não. Agora, para ele, a conversa é outra, não é isso ou não? É igual a carne, né? Para nós é sintética, para ele é a picanha de gado de elite, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como diz o professor Olavo, não é isso? Obesidade, viadagem, transexualismo, droga, é para sua filha. Não é para a filha dele, não. A filha dele, você viu o casamento de Lula com a estética vitoriana? O casamento da neta lá de Biden? Com a mulher casando cedo, a filha de Bill Gates agora casando com o primeiro cara que comeu ela, comendo do kebab lá, do negócio, o outro cara também, como é o nome? Porra, Trump casando a filha com o libanês, porra, casando filha novinha e tal, com o primeiro namorado, agora a sua não, a sua tem que dar todo mundo, a sua tem que ser vadia, a sua tem que usar cabelo azul, a sua filha tem que usar droga, não é isso? Fazer sexo com dog pill, e pra você é merda, não é isso pra eles não, né? Então você acha que mesmo esses caras que trabalham de certa maneira para destruir... Paulo Guedes poupa em real? Não, então, também acho que não. Porra, é real para você, pai. Isso é para você, para sua família se fuder, perder 10, 15% de sua riqueza por ano. Exatamente. Você acha... Quê? Conceitos fundamentais para você se revoltar e você entender que o Bitcoin é um imperativo moral e que investir no Legacy é financiar o STF, você é comparsa inferior. Os caras cometem crime lá, eles fazem benefício próprio. Quem financia eles e não se beneficia em nada é inferior moralmente a eles, não é isso? Você comprar uma ação no Brasil, você ter saldo em reais, você comprar um imóvel no Brasil, é uma imoralidade, mas você só entende isso se você entender o conceito de juro negativo, de totalitarismo econômico com as CBDCs e de senhoriagem. Desculpa interromper o senhor, continue. Não, então foi ótimo. Antes do que eu ia te perguntar, você poderia explicar esse conceito de... Eu vi um recorte de um vídeo seu com uma ótima explicação de poucos minutos e como isso está atrelado a essa oportunidade do Bitcoin como uma ferramenta de libertação. Conceito de quê? O juros negativo. O juro negativo é exatamente isso que eu falei ao senhor. O juro negativo é a remuneração inferior ao aumento da base monetária. Tem um livro, que na verdade nem é um livro, é 10 vezes menos citação do que o seu, que já é tipo um ensaio. Tem um livro
que, na verdade, os caras escreveram uma palestra de Mises tentando salvar a Argentina, chamada As 6 Lições. Quem não leu, eu não posso recomendar que se leia nada além da Bíblia mais do que isso. Se você não leu as 6 lições, você não deve emitir nenhuma opinião pública sobre política pública. Uma das 6 lições é a inflação. Você aceitar que a inflação é um aumento de preços, é você aceitar que a sua família perca todos os ganhos de tecnologia e escala. Quantos sapatos seu avô tinha? A casa que seu avô nasceu não tinha energia elétrica. Se seu avô aceitasse que a remuneração dele ia aumentar apenas a inflação, ele ia ser hoje um mendigo inferior a qualquer favelado que tem acesso a coisa que seu avô não tinha, não é isso? Pronto. Então, a inflação não é aumento de preços. A inflação é aumento da base monetária. Se você não for remunerado acima do que a base monetária imprimiu de dinheiro, você está perdendo dinheiro. Beleza? A taxa de juro média dos Estados Unidos, desde 1900, é 7%. A gente mostra no livro de milênios, durante milênios, a taxa de juros entre 4% e 9%. Se você cobrar mais do que isso, o cara não tem como pagar, você não vai receber. Se você cobrar menos do que isso, não vale a pena, é melhor você ficar com a liquidez na mão, não é isso? Hoje a taxa de juros real é negativa. Quanto é que está a CDI, quanto é que está a Selic hoje? É menor do que o aumento médio da base monetária. Você está perdendo dinheiro, fora o risco. A bolsa é perda fixa, a bolsa esse século, que foi o ápice da bolsa, perdeu do ouro, que não é investimento e está sendo pesadamente demonetizado, não vale hoje o que vale em 2011. Recomendo Substack de Renato 38, bota lá Renato Amoedo do Substack, porque o juro é negativo desde 2008. Sem oriagem, é a remuneração pelo monopólio de emissão da moeda. Em Portugal, no quinto, era 20%, para sempre. Ele cunhava a moeda, podia circular 200 anos. Agora é 20% ao ano. É ao ano, bote lá. TradingView, M2, você vai ver que a base monetária do Brasil, em média, aumenta 15%, 20% ao ano. Você está sendo remunerado em real 15%, 20%, mais 7%, então você está perdendo dinheiro. Caia fora, ou você tá destruindo sua família, destruindo toda a poupança que foi acumulada por gerações para financiar os vagabundos. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Hoje, o Bitcoin é mais usado como uma reserva de valor, certo? O que você acha possível que ele, num curto período ou num médio prazo, ele se torne também a moeda de troca cotidiana? Ou você acha que se ela passar a ser a moeda de uso corriqueiro, vai diminuir a reserva de valor? Aquela cultura do Antigo Testamento que a gente vê, ela é consequência do colapso da Idade do Bronze. O bronze já foi a unidade universal de valor. Beleza? O ouro substituiu o bronze. Existiram outras moedas em outros sistemas. Já houve conchas, já houve contas, por isso que se fala fazer conta, não é isso? Existiram vários sistemas, em todos os sistemas. O principal objeto, existe uma sequência, inclusive tem um gráficozinho no livro, mostrando que existe 20 passos entre uma coisa ser um colecionável e uma coisa ser a unidade universal de valor, não é isso? Existe uma sequência. Começa como sendo um colecionável, avança depois de uns pontos, chega nesse ponto que o senhor está dizendo de reserva de valor, e no final ele vai ser a unidade final de conta. Eu acredito que isso vai acontecer, mas como eu falei, isso não vai ser amanhã, nem daqui a 4 ou 8 anos. Isso é um processo intergeracional, é de décadas. Eu acredito que desde 20, 30 anos o Estado vai ter metade da relevância que tem hoje. Mas para a gente chegar nesse ponto, vai ter muito choro e ranger de dentes. E a maioria das pessoas vai perder tudo. Como Jesus falou, a maioria das pessoas não vai para o céu. O casamento, a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A maioria muitos serão chamados e poucos muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E muitos que comparecerão não terão a traje adequada, não é isso? E serão jogados para o choro e ranger de dentes, né? A maioria das pessoas, inclusive, que tiveram Bitcoin, não tem mais, porque não fizeram a custódia corretamente. Largaram na mão de qualquer vagabundo e aí o vagabundo foi embora, não é isso? Eu ia deixar isso para o fim, mas até para entender o que eu quero perguntar depois, o Bitcoin depende de um intermediário. Para você comprar, como você compra isso? Você depende de um corretor, de uma corretora. Você pode minerar em sua casa se você quiser. Você pode minerar em sua casa se você quiser. Para uma pessoa, porque a mineração, daqui a pouco a gente fala sobre isso, são muitas coisas para explicar. Mas a mineração exige um investimento, exige um empenho, é um trabalho em si, né? Mas se o cara não quer ser um minerador, mas quer investir o dinheiro dele, ele vai necessariamente passar por um intermediário? Se você quer comprar ouro, você vai ter que comprar ouro na mão ou do minério, ou você vai ter que minerar ouro, você pode comprar um negócio e faz cá na beira do rio, não é isso? Ou você pode comprar ouro na mão de alguém que faz cor. É isso que você está chamando de intermediário? Mas eu não posso comprar, eu posso comprar de você, por exemplo. Pode.
Não Você pode precisa dar dinheiro passar na por mão do ninguém. Bitcoin. Não precisa passar por um registrador dessa transação, Ele foi não. criado, o título do artigo, o artigo do Satoshi Nakamoto tem 8 páginas, tem inclusive traduzido em português. O nome do título do artigo é Um Sistema P2P que nunca mais você vai precisar de intermediário. É esse o título do artigo que fundou o Bitcoin. A inexistência de necessidade de intermediários para a manutenção de... O Bitcoin são 4 coisas. O Bitcoin, os nós, como eles, todas as transações como o Pix, você pode mandar mensagem, você pode mandar texto, áudio, a porra toda nessa mensagem. Então o Bitcoin é um sistema de registros públicos eternos. Se você quiser registrar, eu sou Alexandre Costa, eu comi não sei quem dia tal, vai estar eternamente lá. Se você quiser botar uma foto lá, meu filho nasceu dia tal. Isso é a coisa mais segura que qualquer cartório, não é isso? Aqui na Bahia, inclusive, tinha a tradição de você registrar seu filho em 5 cartórios, porque se tocava fogo em cartório, não é isso? Eu não sei se sua terra era assim antigamente, né? Isso. Isso é mais seguro que qualquer cartório. Ele é um meio de comunicação incensurável, ele é um meio de registros públicos eternos, e ele é um meio, como o senhor falou, de transações, independente de controle de capital, porque a única maneira de ele impedir de eu tirar minha riqueza desse país é me impedir de ter acesso à internet ou de qualquer meio de comunicação. Eu não posso nem falar com o cara por telefone, se eu puder falar, eu posso mandar o dinheiro, não é isso? Se eu puder mandar uma carta para o cara, eu posso mandar meu dinheiro. Se eu tiver acesso ao rádio, eu posso mandar meu dinheiro, não é isso? Acabou o controle de capitais. E é uma maneira de eu manter meu saldo que nenhum juiz pode me tomar. Isso vai acabar com a ação de alimentos, isso vai acabar com o INSS, isso vai acabar com o welfare. Por isso, repito mais uma vez, olha lá, Bitcoin e os pobres de MC Popesco. O Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. O Bitcoin vai destruir todas as pretensões socialistas desse mundo. E não precisa de 90% a adotar, não. Basta 2, 3% da população. 20% dos produtores adotarem isso. Não, meu irmão, você não vai, eu não vou ser mais parasita, não. Se lasque. Acabou. Acabou. Porque 80-20. A maioria das pessoas são parasitas. Fora os que não são parasitas, que tira da conta e bota na boca. A maioria das pessoas são irrelevantes economicamente. Na hora que um terço, um quarto das pessoas relevantes economicamente saírem desse sistema, acabou. Vai pro Vale de Gaut. John, fazendo outra referência de literária, Satoshi Nakamoto é John Galt, não tem a mínima dúvida. Satoshi Nakamoto é o cara que diz como colapsar a ditadura sem precisar usar violência. Embora eu ache que vai haver muita violência. Não sei se você chegou na parte dos mercados de aposta descentralizada de morte, que o Bitcoin, através de smart contracts, vai provocar todos os políticos vão ser mortos, e a maioria deles pelos próprios parentes. E como funciona? Uma coisa que eu achei interessante que eu ouvi você falando, e foi nós estamos caminhando para um mundo onde a privacidade vai ser mais valiosa que a fama. Né? Com certeza. Eu concordo você ser famoso por qualquer coisa vai ser um passivo absurdo. Qualquer pessoa vai poder apostar na sua cabeça, botar um dinheiro no dia que você morre. 1.000 pessoas apostariam, 1 milhão de pessoas apostariam R$1.000 no dia que Dilma morre, que Lula morre? Sim ou não? Quanto é 1.000 vezes 1 milhão? Hein, professor? É muito dinheiro, né? Será que a cozinheira de Lula, os parentes de Lula não cortavam ele por um dinheiro desse, não? De Alexandre e dessa galera? É inevitável. As apostas, inclusive, já tem textos demonstrando formalmente como isso é inevitável antes de existir Bitcoin, que no dia que existisse isso, seria inevitável. Isso é coisa que vai acontecer de 6 a 10 anos. A popularidade. As pessoas que forem bitcoiners públicos, eles vão ser caçados como animais. As pessoas como eu e Alan, que estão se doxando publicamente, declarando que tem Bitcoin, imposto de renda e tudo mais, nós somos voluntários a morrer primeiro. Mas a questão é que, qual foi a última ordem de Jesus antes de subir aos céus? Ele não ordenou que pregasse a verdade a todas as criaturas? É nosso dever, não é isso ou não? Sim. Algumas pessoas são mais úteis programando, algumas pessoas são mais úteis empreendendo, algumas pessoas são mais úteis cuidando de sua família e mantendo um OPSEC decente, discretamente, comprando Bitcoin, não é isso? E outras pessoas são mais úteis sendo canário da mina. Inclusive, eu falei pessoalmente, tanto ao Silvio Grimaldo quanto ao Olavo, que eles receberem o dinheiro do curso através do PayPal, você está dando o CPF de todos os alunos do Olavo para um dia serem perseguidos e haver expurgos. E não tem a mínima dúvida, todo mundo que comprou um curso do Olavo nos últimos 15 anos, bicho, vai ser procurado. Você acha que quando tem um concurso, quando os vagabundos da comissão lá de juiz de promotor não vê se o CPFzinho do candidato está na lista lá, dos inimigos do regime? Você tem alguma dúvida que isso acontece? Que quando um processo vai ser julgado, um juiz petista não vai ver se a lista do CPF das partes não está lá? Você perde concurso, você perde ação judicial, você começa a acontecer coisas na sua vida que você não entende por quê. Porque você se inscreveu no curso do Olavo através do PayPal, né? Através do como é pago e seguro dos vagabundos lá comunistas, não é isso? Da Folha, né? Imagina se você estender isso para toda a rede social. Para toda a informação que você colocou na rede social. Dilma fechou, pessoalmente, Dilma foi no Manamá.
Dilma fechou com o Zuckerberg, fechou com a galera toda. Eles tinham gente, eles têm até hoje gente dentro de todas as redes sociais, do negócio do marco da internet, civil da internet. Nunca foi limpo. Inclusive, em 2020, quando a gente lançou o livro, há mais de 2 anos atrás, nós já dizíamos no livro, que é o que até os bolsonaristas agora estão reconhecendo, que Bolsonaro é um agente de acomodação do PT. Isso estava claro pra gente empurrar 2, 3 anos atrás. Inclusive, muita gente ficando puta, né? Lascando o livro, dizendo, não, você não sei o quê, isentão e tal, traidor, né? Ó, deixa eu vou aproveitar aqui, ó. Obrigado ao nome esquisito aí. Mandou um superchat, falou, pretende iniciar, mas a China está desenvolvendo um supercomputador quântico. Eu vou aproveitar essa pergunta, ótima pergunta aqui. Eu já vi você falando, e aqui no livro também tem uma resposta já a isso. A internet fica horrível aqui. O Alan pode responder essa aí? Dá para ouvir? Alan? Oi, a internet tá horrível aqui. E não tá indo nenhum. A gente não tá ouvindo você aí, direito. Por isso eu tô meio pausando. Fala a verdade que você tá deitado na banheira aí tomando vinho, hein, meu? Tem um capítulo, inclusive, no livro falando sobre computação quântica. Tem, então, eu vi isso. Computação quântica, na hora que ela... isso é a mesma coisa de negócio de fusão nuclear, né? Os caras dizem que é uma tecnologia do futuro, é daqui a 10 anos a 60, né? Aí os caras falam que a computação quântica é daqui a 60, que é daqui a 10. Talvez não seja nunca. Agora, no mesmo... O grande resposta para isso é o seguinte. Os sistemas todos de computação, de todo o sistema bancário mundial, das ações, dos sistemas de comunicação, inclusive militares para bomba atômica e tudo mais, eles são sistemas iguais ou inferiores aos do Bitcoin. Se você tivesse a capacidade de quebrar isso, você ia quebrar isso para disparar armas atômicas, para destruir financeiramente o país ou para roubar o Bitcoin. Se você roubar o Bitcoin, no dia seguinte a gente faz um rollover. A gente pode mudar a prova de trabalho para uma que seja quantum resistant, para outra que seja resistente a isso que atacou o Bitcoin e recomeçar da hora que foi fraudado. O sistema bancário pode fazer isso? O sistema bancário pode, 3 ou 4 dias depois que percebeu que foi roubado, dizer, não, a gente vai voltar ao que era uma semana atrás, os saldos. Hein? Você vai... Primeiro que quem tivesse essa arma não ia usar contra o Bitcoin. Seria você usar uma bomba atômica para matar uma mosca. Não é isso? E você ia preparar seus inimigos. Primeiro que isso não ia ser usado contra o Bitcoin. E se fosse, tem solução do Bitcoin. Agora, se isso for usado contra as outras coisas, não tem solução, não é isso? Ótima reflexão, né? É isso que eu estou dizendo, senhor. O Bitcoin pode ser destruído. Tem várias formas de destruir o Bitcoin. O problema é que não é do interesse de políticos destruírem o Bitcoin, sim de estados. O problema é que os estados obedecem aos políticos, não é isso? Tem uma outra questão aqui, ó. Do Eduardo Magno. Ó. Já vamos pular para essa, depois a gente volta. O papo tá bom aqui. Tem um monte de pergunta para fazer ainda. O Eduardo Magno foi quem me falou que eu tinha que convidá-los aqui para a live. Que ele já conhece o trabalho de vocês. Então, a pergunta dele aqui, um grande abraço para o Edu. Renato, por que o Bitcoin é um imperativo moral? Já vamos entrar nessa segunda fase da live. É um imperativo moral porque a gente está em uma guerra de extermínio. Eles querem nos exterminar financeiramente, culturalmente, geneticamente. Eles querem que seu filho seja viado. Eles querem que sua filha seja uma morteira lésbica e faça sexo com animais. É isso que eles querem de você. Certo? A única maneira de você impedir que eles enriqueçam roubando você é comprando Bitcoin. Se você comprar ações, você está financiando o STF. Você está comprando tesouro direto, você está comprando o STF. Se você comprar imóveis, você está financiando eles. O legacy, o sistema, além de empobrecer, além de destruir a sua família, você está financiando os seus carrascos. É por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. O Bitcoin, você está financiando a liberdade de milhares de pessoas no mundo inteiro. Você está financiando a válvula de escape, o ecossistema. As pessoas, eu costumo dizer que o Bitcoin é um buraco negro, moral e mental. É lógico que o buraco negro não atrai tudo ao mesmo tempo. Ele atrai primeiro o que está mais perto e o que tem mais densidade. Depois vai atraindo o resto, não é isso? E não é só o cara ser mais inteligente. Tem um artigo, inclusive, porque os Yups não aceitam Bitcoin. Tem pessoas que têm QI altíssimo que não vão ser os últimos a aceitar Bitcoin. O juiz, o promotor, o auditor fiscal, alguém para que se serve do dinheiro dos outros. Porra, esse cara tá maravilhoso, né? Quando quando perder seu sustento, quando entender uma coisa depende de perder seu sustento, é muito difícil você entender essa coisa, né? O Bitcoin é um imperativo moral, respondendo em uma frase, porque qualquer outra alternativa de onde você vai colocar o seu dinheiro é financiar, as pessoas querem destruir você e sua família. É por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. Porque não existe alternativa. Não existe investimento sob o regime de juro negativo.
Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser comprar o livro, esse livro tem, o professor está vendendo aí, inclusive físico, mas tem de graça. A gente botou o livro de graça na internet. Tem um artigozinho no Substack, inclusive, porque o juro é negativo desde 2008. É isso. Não existe nenhuma alternativa de investimento. Vocês estão perdendo. Qualquer pessoa que investe em qualquer coisa. Ah, mas eu tirei 1000% em Magalu. Bicho, o cara botou o número verdadeiro no Mega Sena, ele ganhou 50 milhões com R$12 em uma semana. O problema não é se você ganhou ou perdeu dinheiro, é se isso é sustentável. Porque a remuneração também interfere no risco, tem na Bíblia. É esforço e risco. Você tem que ver que esforço você está colocando e que risco. Se você está tendo uma remuneração acima da base monetária, é porque você está assumindo um risco que você não está entendendo. Quando você não entende qual o modelo de negócio, o lucro é você, é a sua honra, a sua liberdade. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. As outras coisas são pagas com sua liberdade, com sua honra, com sua saúde e seu tempo de vida, não é isso? Exatamente. Você quer me dar 50 reais ou sua alma, sua honra? Hein, professor? É melhor perder a honra ou 50 reais, 100 reais, 5 mil reais? Sua mão, você vende quanto sua mão direita? Pra te amputar aqui agora, hein? Nós estamos vivendo aquela época que as pessoas esquecem que se você está tendo um serviço aí das plataformas de graça, é porque o produto é você, né? Tem uma conversa de 2 bilionários, inclusive de 70, 80 anos, caras que são a geração dos nossos avós, não é isso? Nossos avós, se fossem vivos, teriam 90, 80 anos. Druckenmiller e Tudor Jones, eles conversaram. E teve um que falou assim, rapaz, eu não entendi muito bem Bitcoin, não. Mas eu vou comprar isso. Sabe por que eu vou comprar isso? Porque quando esse negócio caiu 80%, mais de 80% das pessoas que tinham não venderam, inclusive compraram mais. Não se tratam de investidores. Isso não é um investimento. Isso não é um investimento. Eles são zelotes religiosos. Eles são pessoas dispostas... Outro dia, teve um desses caras aí, primo rico, sei lá, um desses merda Faria Lima, que postou, né? Ah, eu nunca vi o cara perder 80% do patrimônio e comemorar. Eu comemoro. Eu quero que caia. Quanto mais cair, mais vai ter limpeza, mais golpistas vão se lascar, mais gente que entrou fazendo multiplicação de Bitcoin vai se lascar, mais gente vai aprender a fazer autocustódia e eu vou comprar Bitcoin mais barato. Maravilhoso, pode cair o quanto for, eu vou continuar comprando, vou comprar mais. E o Bitcoin morre, ele cai mais de 80% e já caiu várias vezes, já é a quarta vez que ele cai mais de 80%. Ele cai mais de 80% a cada 4 anos, e a cada 4 anos ele multiplica dezenas de vezes. E a tendência é isso continuar acontecendo. Eu vi sobre essa questão fractal, né? Não é só fractal, é porque o Bitcoin ele provoca isso porque a emissão dele cai a metade a cada 4 anos. Há 2 anos atrás, o ouro era mais... Antes do último halving, o ouro era mais escasso que o Bitcoin. Agora, a emissão do Bitcoin está tipo uns 20, 30% menos do que a do ouro. Aí quando tiver o próximo halving, daqui a 3 anos, o Bitcoin vai ser metade da inflação do ouro. E daqui a 8, um quarto. E daqui a 12, um 16 avos. Isso. E existe uma certa correlação entre o market cap e o fluxo, o stock to flow, a maneira de você avaliar coisas que não sejam pelo fluxo de caixa descontado, porque tem coisas, petróleo, banana, como é que chama? Milho, que não existe um fluxo de caixa. Então você tem que avaliar ele através do stock to flow, é quanto existe e quanto é produzido por ano. Isso. Através desse princípio, isso é tão verdadeiro que nas pirâmides do Egito, se você for na pirâmide do Egito, tem lá que ele fez um acordo com os assírios, que pagou 4 partes de prata, que pagou X de prata, que era equivalente a X de ouro, que era 4 de prata, valia 1 de ouro. Aí tem no Antigo Testamento 6-1, tem no Antigo Testamento 8-1, na época de Jesus era 12-1, na Idade Média lá, nos padrões bem metálicos, era 16-18-1. Quanto é que você acha, quantos gramas de prata hoje você acha que compra um de ouro? Não, é um absurdo a diferença agora, né? Hoje não, a gente, desde que existe cotação, nos últimos 3 mil anos, nos últimos 30 séculos, todos a prata perdeu do ouro, por causa da questão do stock to flow. Não, e mesmo assim, e além de tudo, está se distanciando cada vez mais, né? Não é porque tem mais prata do que ouro. A quantidade de prata que tem de ouro no mundo, ela é fixa, é 18-1. Por que você precisa de 80 a 90 partes de prata para comprar uma de ouro? Porque a prata é perdida. O fluxo de prata, quase todo o ouro que já foi minerado é guardado. E a prata não, a maior parte da prata é usada. Então a relação entre o estoque e o fluxo ela é absurdamente diferente, né? Então você acha, fazendo uma analogia com o Bitcoin, que no momento que ele passar a ser mais usado como nas trocas cotidianas, você acha que como reserva de valor ele perde força, não? Não, é indiferente. A utilização dele como meio de troca é indiferente. Inclusive, em todas as moedas mundiais, quanto maior a velocidade, quanto mais circula uma moeda, menor a qualidade dela. O real circula mais que o dólar circula mais que o euro circula mais do que o ouro, por exemplo. Quem tem ouro, circula ouro o tempo todo? Não. O ouro, por exemplo, no passado, circulava muito ouro de papel, que era vale ouro, né? Isso dizia escrito na cédula, vale X gramas. Você podia chegar lá e redimir, não é isso? Durante o Gold Standard, a gente viveu 200 anos assim. Um fenômeno, isso não reduziu o valor do ouro. Isso não tem um fenômeno. De maneira nenhuma. O quê?
eu não lembro o nome agora, mas tem um fenômeno que, assim, quando surge uma moeda, por exemplo, com mais valor de troca, com mais que as pessoas têm mais interesse, ela acaba desaparecendo com as outras, né? Tem até um nome esse efeito aí, um fenômeno que... A lei de Gresham. A lei de Gresham é o seguinte... Lei de Gresham, isso mesmo. A lei de Gresham, em qualquer cadeia, em qualquer cadeia que você vá no mundo, em qualquer guerra, quando distribui as rações e tal, o pior cigarro é a moeda. A pior comida é a moeda. O que todo mundo quer desovar passa a ser o meio universal. Porque todo mundo quer desovar aquilo. Você esse eu não quero, não é isso ou não. O outro vai ser precificado no menor. É isso. A questão é que as moedas fiat, elas vão deixar de existir. A Venezuela triplicou a economia deles, liberando a circulação de dólar. A Roma não caiu, porque... Roma caiu porque ninguém aceitava mais, ninguém queria ser juiz, porque o salário ia ser naquela merda, não é isso? Roma não caiu por causa dos bárbaros. Roma caiu porque ninguém aceitava mais o denário. Uma questão que eu penso assim... Me perdoe interromper o senhor. Circular mais não significa ter mais valor. Na verdade, é o contrário. A velocidade da moeda é inversamente proporcional ao seu market cap e sua capacidade de reter valor. Se, por exemplo, nos sistemas bimetálicos que a gente viveu durante séculos, tem ouro e tem prata. Você vai preferir pagar em prata e segurar o ouro. Se a prata sempre perde do ouro, você vai pagar em ouro e ficar com prata no bolso? Sim, sim. Porra. É a relação inversa, né? De você querer aquilo ficar com aquilo, né? Você recebe metade. Vamos dizer que agora o Brasil faz uma união monetária. Você vai receber, para começar, metade do seu salário em Bolívar, metade em dólar. Você vai gastar o Bolívar na hora, não é isso ou não? Pagar todas as suas contas em Bolívar, não é isso? Não é isso? E a ideia, existe algum... eu já ouvi falando de moeda falsa, né? Quais são os golpes aí que existem em torno da compra da moeda de Bitcoin? Não vou nem falar das outras, porque depois eu quero te perguntar sobre as outras moedas. As outras são golpes. As outras moedas são golpes. São ataques de direito social para você dar sua riqueza ao cara. Você esperando o próximo Bitcoin. É a mesma coisa de esperar o próximo Jesus, isso. Eu não sei se eu entendi direito, mas parece que uma foi, de certa forma, controlada pela família Morgan, né? O JP Morgan Chase, né? O Ethereum foi criado, inclusive a gravação dos caras, eles são criados, inclusive a infraestrutura básica deles, a Infura e tal, pertence ao pessoal da JP. Inclusive, eles têm 80% das moedas e TPOS, inclusive a emissão já é para eles as novas moedas, exatamente. Foi o que eu falei. Cada país desse, eles vão investir muito, inclusive o Pix no Brasil é o início da CBDC. Eles precisam acabar com o dinheiro físico para acabar a liberdade de você transacionar sem registro. Eles vão querer saber tudo, inclusive na hora que não tiver mais dinheiro físico, na hora que não vai existir mais dívida de multa de trânsito. Ele não vai cobrar você, ele vai tirar da sua conta. Vai debitar, E se você não obedecer bonitinho, vai acontecer exatamente o que está lá no final da Bíblia, lá no fim dos tempos. Você não vai poder comprar nem vender nem a comida de seu filho. Não é isso se você não tiver a marca da besta. Se você não for submisso. É esse o caminho da CBDC. Eu acho que Bolsonaro avançou mais do que o outro presidente do mundo. Diga, perdão, professor, como é? Em poucos anos, você só vai poder comprar aquilo que o teu prontuário médico permitir na tua identidade digital. Com CBDC, sim. Com Bitcoin, não. Com Bitcoin, você vai comprar carne. Não, com então, CBDC, sim. Nesse sistema padrão aí. Com CBDC, sim. A moeda dos escravos é para os escravos. Agora, o político lá, ele vai aceitar em real a caixa 2 dele? Ele vai aceitar e vai comprar escama de cocaína em real? Hein? O Alan tá difícil hoje aí, hein, Alan? A internet, o 4G e o Wi-Fi ao mesmo tempo não tá querendo pegar essa porra. No iate aí, no Caribe. Na Cel a internet não funciona muito bem mesmo. Em alto mar não funciona muito bem aí no veleiro. O cara ganhou muito dinheiro com Bitcoin, tá vivendo. Ele fica minerando em alto mar lá num veleiro, hein? É sailor, né? Até o nome é sailor, é velejador, né? Nenhum dos dois tá querendo falar direito agora. Nesse momento, assim começou a live, começou a falar. Comecei a fazer regata agora. Inclusive, esse negócio de veleiro é uma boa estratégia sobrevivencialista. Veleiro é mais barato e lhe dá muito mais saídas do que bunker, né? Quem tinha veleiro na Venezuela, em Cuba, em Angola, Moçambique, Camboja, todos os lugares, não morreu, né? Isso caiu fora, né? Todos nós, sem exceção. Em Cuba é até proibido esse esporte. Pois é.
Não pode nem ter citação em livro, que é para ninguém Os saber caras que fugem de existe prancha de surf, veleiro. imagina ter novela, né? Os caras fugem de prancha de surf na tora, imagina ter novela, né? Os caras fogem com um caminhão dos anos 50 lá em cima de boia, cara. Imagina. Volta uma velinha ali. Uma questão que me ocorre assim. Você acha que só existe espaço para uma dessas moedas? Todas as outras vão fazer parte do sistema? Ou você acha que isso pode ter várias, assim, concorrendo, mantendo esse mesmo princípio de liberdade, de independência, descentralização que você falou? Essas outras moedas todas, elas ou são golpes, ou são experimentos. Como reserva de valor, só existe um. Como só faz sentido existir um Messias, não é isso? Vai ter outro Messias? Vai ter outro filho de Deus? Vai ter outro cara que nasceu sem pecado? Vai ter outro cara que renunciou a dezenas de bilhões de dólares no benefício coletivo e não recebeu nada em relação a isso? Vai acontecer isso de novo? Hein? Vai, né? A questão é que o efeito rede é muito poderoso. A última Fiat vai ser o dólar. Não tem como uma moeda superar o dólar em aceitação, em número de pessoas que já usam o dólar. O efeito rede é muito poderoso. Para você quebrar o efeito rede, a novidade tem que ser brutalmente superior. E qualquer inovação que seja feita, o Bitcoin pode adotar. Qualquer coisa, qualquer criptomoeda faça, o Bitcoin pode adotar. Inclusive, ele pode adotar em segunda camada, que adota com menos custo ainda, né? E com menos risco. Desculpa, mas eu não entendi o que é isso. Eu não entendo o que é isso. Segunda camada? Como que é isso? É o seguinte, o Bitcoin é como TCP/IP. É como se você conseguisse comprar um pedaço da internet. Como se a internet tivesse uma moeda nativa. E para você usar a internet, você tivesse que pagar com aquela moeda. É isso que o Bitcoin é. É a possibilidade há 20 anos atrás, quando estava bombando a internet, e as pessoas compravam um site, pet.com, sei lá, alguém queria comprar um pedaço da internet, mas não sabia como. O Bitcoin vai mudar o mundo mais do que a internet já mudou. Você comprar Bitcoin hoje, você está comprando um pedaço, você está comprando a possibilidade de uso, o direito de uso desse sistema. Em cima do TCP/IP, existem dezenas de sistemas que existem na internet, não é isso? Tem site, tem intranet, tem uma série de sistemas, não é isso? Tem sites públicos, sites que não são públicos, Deep Web, tem um monte de coisa. A mesma coisa, o Bitcoin é um sistema, o que você falou de blockchain, é um sistema que roda na internet, transparente, público, open source, etc. Só que muitos outros sistemas diferentes, como por exemplo Liquid, Lightning, são sidechains, são outras cadeias que aceitam bitcoins e que emitem bitcoins para a cadeia principal, ou solução de segunda camada, por exemplo, confederações. Você e Alan, fazer um sistema que a gente troque créditos de bitcoin, por exemplo, que podem ser trocados na rede principal. E entre a gente confie na gente e a gente troque sem pagar nada para ninguém. Não entendeu o que eu estou dizendo, professor? Entendi. É como se fosse o Bitcoin é um sistema de camada base. Acima dele pode ser construído outras aplicações. Justamente se beneficiando da camada de segurança e descentralizada. Já existe uma série de aplicações. Já existe Liquid, já existe Lightning. Isso. Já existe. Você pode mandar fração melhor hoje em dia. Eu te mando um centavo sem pagar nada. E assim, o que você... Uma coisa que ficou uma dúvida para mim, porque depois que você fez você comprou, por exemplo, você vai ter uma senha, é isso? É um código que é só seu, como se você fosse dono de uma conta bancária, é isso? O Bitcoin é como uma conta bancária da Suíça, de antigamente. Só numerada. A conta tinha um número, quem tivesse a senha sacava o dinheiro. Se muita gente tiver a senha, qualquer um que tiver acesso àquela senha saca o dinheiro, não é isso? O Bitcoin é criptografia pura. É criptografia. Você pode gerar em sua casa, fora da internet, seus endereços. O endereço é onde você manda o dinheiro. E a chave privada, que é a integral, de onde é derivada o endereço, é a chave que você pode, inclusive, assinar offline, e aí você mandar só a assinatura, só informação suficiente para mandar uma certa quantidade de dinheiro para uma certa quantidade de lugar para a internet. E aí não tem nenhuma chance de você ser roubado. Isso. As pessoas só têm que aprender isso, chama autocustódia. Você gerar a sua própria senha e você gerar a sua própria assinatura. Isso é uma etapa essencial. Você entender o que é Bitcoin, você investir em Bitcoin é um primeiro passo. Só que a maioria das pessoas que fizeram isso se fuderam. Largou no computador, perdeu a máquina, escreveu num papel, perdeu o papel, mandou alguém, me dê o Bitcoin que eu devolvo em dobro, vai lá e entrega, não é isso? Ou achou que era obrigado a ter intermediário, abriu uma conta e largou na exchange. Essa parte de você fazer sua autocustódia
Essa é uma etapa essencial. A grande inovação de Jesus em relação a qualquer religião de antes é a autorresponsabilidade, não é isso? Você salva, a sua salvação só depende de você, não é isso? Do seu coração, não é isso? Isso. Como é a história lá do bom ladrão, não é isso? Veio o bom ladrão, malfeitor 3 vezes, malfeitor, não é isso, professor? Isso. Ele trouxe a espada. O quê? Jesus deixou bem claro que ele trouxe a espada. Isso. Né? Não, cabe a nós lutar. O bom ladrão Dimas, que foi crucificado com Jesus, ele diz assim, se o senhor realmente for rei, lembre de mim, não é isso? Lembre de nós que morremos aqui, nós merecemos, a gente é vagabundo, você é trabalhador, não é isso? Ele responde, né, até o fim do dia estaremos juntos no reino dos céus. No muçulmano e o judeu não tem isso de se arrepender pro céu, não, velho. É assim, você faz um monte de merda e se arrepende. Não é assim, não, velho. É um contrato muito mais difícil. O cristianismo é o germe da liberdade individual. É a liberdade individual absoluta. Inclusive, se você vai pro céu ou pro inferno, depende só do seu coração, do que tá na sua cabeça, não é isso ou não? Sim, eu penso exatamente isso. Que é antes, não, a ideia de ser livre, né, nem existia. Porque agora você é livre para assumir sua responsabilidade baseada no livre-arbítrio, né? Você tem... E até eu costumo dizer assim que eu não concordo muito quando dizem que Deus é justo. Deus é muito melhor do que isso. Porque se fosse justo, nenhum de nós escaparia desse negócio, perfeito. Entendeu? Eles dizem que não é que é justo, ele é magnânimo. Ele é bondoso demais, né? Eles dizem que a salvação é uma graça imerecida. Eu costumo acordar de manhã e pensar que a existência é uma graça imerecida. As pessoas que puderam ter uma mãe, que puderam fazer uma refeição, tomar um banho quente. Você viver no mundo, rapaz, como era o mundo há 100 anos atrás sem antibiótico, quem não tinha sífilis era viado, velho. Era considerado homossexual. Você viver num mundo que o cara metia um guarda-chuva para desentupir o pênis, velho. Um lugar que não tinha antibiótico, você enterrava um monte de filho. Rapaz, um lugar brutal. Você viver num mundo desse aqui é uma graça imerecida. Até as pessoas que vão pro lago de fogo. O Deus teve amor infinito porque permitiu que o cara vivesse nesse mundo, não é isso ou não? Exatamente. A sua existência tem que agradecer todos os dias. Não é nem a salvação não tem que dizer, ó, bicho, eu realmente mereço ir pro lago de fogo, mas se o senhor tiver uma palavra, eu serei salvo, não é isso ou não? Olha lá, uma mensagem do meu amigo Tiago, do Ancaptor. Viva o Bitcoin, abraço para o Renato, para o professor Alexandre, ótima live para abrir a mente, independente se vai usar ou não o Bitcoin. Eu acho que as pessoas têm que conhecer, pelo menos. Tem que estudar. Se a gente está numa situação... saber atirar do que ter arma, não é isso? Isso, se você exatamente. Não souber atirar, não adianta merda nenhuma ter arma. Não adianta querer entender, é que nem eu estou falando do negócio de sobrevivencialismo, que eu pretendo até eu estou tomando algumas atitudes na minha vida e pretendo avançar mais nesse sentido mesmo, de buscar cada vez uma sobrevivência mais independente, né? Mas não adianta, é o que eu estou falando, não adianta você esperar acontecer algo para você ir plantar lá alguma coisa, entendeu? O Túlio que botou 20 conto aí, botou uma pergunta excelente. Que no futuro, vamos ver aqui, vamos lá. Esses vagabundos, eles querem que inclusive o acesso à internet seja autenticado com facial, com a porra toda, não é isso? E não tem mais acesso livre à internet. Na hora que qualquer pessoa que mencionar Bitcoin for preso, for morto, como é que o Bitcoin não vai ser destruído? Eu volto à questão inicial. O Bitcoin não é perfeito porque ele é indestrutível. O Bitcoin, ele tem uma possibilidade de nos libertar, que não é certeza, mas é uma possibilidade, porque ele tem as motivações corretas. Volto a dizer o que eu disse antes. O governo americano expropriou todo o ouro privado e proibiu todo mundo de ter ouro durante 40 anos, não é isso? Não estou falando de África, não. Estou falando dos Estados Unidos da América do século XX, que ele se considerava a terra da liberdade. Você acha que os políticos deixaram de ter ouro, velho? Você acha que o político vai querer deixar de ter Bitcoin? Você acha que esses países merda que vendem cidadania, já tem 7 países que aceitam Bitcoin por cidadania. A Suíça, o Cantão do Sul, que te vende isenção tributária até a sua morte, você paga em Bitcoin. Você acha que esses lugares vão perseguir o Bitcoin? Se tiver um estado e um lugar do mundo que não persiga o Bitcoin, ele continua existindo. Você precisa que todos os políticos de todos os lugares do mundo estejam dispostos a matar todo mundo, não é isso, para fazer isso. Você vai conseguir isso? É 100 vezes mais fácil você proibir a cocaína do que você proibir o Bitcoin, bicho. Hein? Ótima. Tem mais 2 perguntas aqui, peraí. Do Eduardo. É isso. Tecnicamente, o que o Túlio falou é possível. Não entendeu o que eu estou dizendo, professor? A questão é que as coisas têm que ser não só viáveis,
tecnicamente, como elas têm que ser viáveis politicamente. É possível que eles vejam todo mundo que já mencionou Bitcoin e amanhã mande a polícia matar todo mundo. Isso é possível fisicamente. Não, Eles vão a fazer gente isso? sabe. Eles vão matar Olha, milhões de pessoas? como cristão, eu vivo falando isso. Vai dar um monte de merda ainda, entendeu? Nós vamos ser perseguidos, vai ter um monte de merda. Tá escrito isso aí. E quanto mais pessoas... Mas nós vamos ganhar lá na frente. E quanto mais pessoas estiverem colocando dinheiro em ações, estiverem colocando dinheiro na mão de governos de ditaduras, quanto mais gente estiver dando dinheiro a bandido, mais os bandidos vão ter riqueza para nos destruir e nos exterminar. Quanto mais pessoas investindo em Bitcoin, mais pessoas livres e ricas terão, programando, criando alternativas e lutando contra os vagabundos. É por isso que investir no Bitcoin é um imperativo moral. Não investir no Bitcoin é investir no inimigo. Investir no Bitcoin é investir na destruição do inimigo e na perpetuação da sua família de maneira dinástica. Deixar um legado para as futuras gerações. O Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver Bitcoin inteiro na próxima geração nunca mais vai precisar trabalhar. Nunca mais você vai viver alavancando em produtos de menor qualidade, que tem uma inflação maior ou menor escassez. Você vai poder alavancar eternamente. Quem tiver Bitcoin inteiro na próxima geração não vai precisar trabalhar. É uma aposta assimétrica. Tipo assim, é loucura você não ter 5, 10% de patrimônio de Bitcoin. Porque se ele deixar de existir, beleza. O problema é que se tudo virar Bitcoin e você não tiver nada, você foi destruído, não é isso? É a mesma coisa na questão da produção da própria comida. Já tem que saber como planta, tem que preparar tudo antes, porque não adianta você plantar o dia que os caras, a polícia está chegando lá na sua propriedade. Os agricultores no colapso da Idade do Bronze foram exterminados. Como o nome já diz, imóvel é imóvel, é um alvo imóvel, não é isso? Você queria ter uma plantação de comida no meio de um colapso societal? Quantas pessoas o senhor acha que existia nesse país em 1800? O senhor acha que tinha quantas pessoas no Brasil em 1800? 1800? Quando a família real chegou no Brasil aqui, a estimativa mais alta era 4 milhões de pessoas. Devia ter uns 3 milhões. Eu ia chutar uns 3, Se a gente deixar de ter energia elétrica, se deixar de ter petróleo, a gente vai voltar para esse número. Tá quantos hoje em dia? 220? Vai morrer 90%. E 3 milhões tinham conhecimentos que nós não temos hoje. Eles tinham animais que nós não temos hoje. Eles tinham habilidades. Mulher sabia afiar, mulher sabia costurar, não é isso? É isso. Você ia querer ter uma plantação no ambiente desse? Uma plantação, nesse caso aí, eu queria ter um veleiro, cair fora e pescar, não é isso ou não? O veleiro ainda é a melhor opção, né? Olha lá, outra pergunta do Edu. Como explicar para quem acha que Bitcoin precisa de lastro? O Bitcoin tem lastro. Reserva de valor ou de escassez? O Bitcoin tem vários lastros, depende do que você define como lastro. Tem um livro, tem um artigo do Fernando Uric, Os Lastros do Bitcoin. Ele mostra 7 lastros, contábil, econômico. Inclusive, ele já fez referência a um deles, que lastro como é limite de emissão. Mas tem lastro físico também. Bilhões de dólares centenas de bilhões de dólares já foram investidos em máquinas. E essas máquinas, os ASICs, só servem para isso. Esse, por exemplo, é um dos lastros do Bitcoin. É o dinheiro que foi enterrado e que não tem como ser retirado de lá. A energia elétrica que foi colocada até hoje para minerais também pode ser considerado um lastro. Inclusive, vários gênios da história da humanidade, como Ford, acreditavam que o fim das guerras seria a moeda que seria lastreada em energia, que é o Bitcoin. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta de curiosidade. Assim. Existe um cálculo para saber, por exemplo, quanto gasta de energia e de investimento, de tempo para produzir $1, por exemplo, ou um Bitcoin? Né? $1 imprimir o papel? Zero. Ele imprime um dígito, né? Eu estou dizendo no Bitcoin. Para você ter um valor, eu falei dólar, mas é um Bitcoin. Sim. Existe, hoje está 80 mil, é isso? O custo da mineração. A mineração é um mercado competitivo. Ele varia, inclusive, semanalmente. Quanto mais gente minerando, é porque a quantidade de bitcoins emitidos ela é mais ou menos fixa a cada 10 minutos. Então, quanto mais gente minerando, você vai ter que diluir isso para mais gente, não é isso? Se tiver menos gente minerando... Peraí. Mas por que é fixa? É porque a política monetária do Brasil, ela muda a cada 6 meses, né? Ninguém sabe a taxa de juros ano que vem, não é isso? Ninguém sabe quantos reais vão existir daqui a 6 meses, nem quantos dólares. Você sabe quantos bitcoins vão existir daqui a 120 anos. É pré-determinado. Quanto bitcoin vai existir em cada momento da história da humanidade. Ele cai a metade a cada 4 anos. A cada 4 anos são emitidos mais bitcoins do que vão ser emitidos no resto da história da humanidade. É por isso que o valor dele explode. Isso. E a tendência é isso continuar acontecendo nos próximos 120 anos. Mas voltando à sua pergunta. A política monetária do Bitcoin ela é pré-determinada.
A política monetária dessas outras merdas aí muda a cada 6 meses, é pior que o real, não é isso? Mas, voltando à sua pergunta, o lastro do Bitcoin, como ele perguntou, existem vários, depende do sentido que você está perguntando. Fisicamente, o lastro do Bitcoin são as dezenas de bilhões de dólares que foram investidos nas máquinas, porque essas máquinas representam a garantia de que o serviço vai ser prestado e você vai receber. A questão é, como o senhor perguntou, é que não existe um valor fixo, não existe, você não troca energia por Bitcoin. Você vai investir e ainda tem um risco, não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. A mineração é um sistema de probabilístico, de você tentar processar o hash, você tentar quebrar uma senha a cada 10 minutos. Aquela quebra demonstra que você comprometeu no sistema, na certificação do sistema, poder computacional e energia. É isso. O sistema não é certo. Você não bota X energia e tira X Bitcoin. Inclusive, a maioria das pessoas que investiram nisso perderam dinheiro. Ganharia mais comprando Bitcoin. A questão é que existe um negócio nas finanças que chama maldição do vencedor. Se eu chegar agora e comprar R$1 milhão em prédio no seu condomínio, eu quero comprar seu condomínio inteiro. Se eu comprar 10% do condomínio, eu já triplico o valor dos apartamentos, não é isso? O senhor entende o que eu estou dizendo? O pessoal chama no Behavior Economics de holdout effect. Quando alguém percebe que tem alguém comprando os apartamentos, começa a subir o valor, algumas pessoas vão segurar para sempre, não é isso? Vai querer vender por 10 vezes o valor do apartamento, não é isso ou não? Eu não sei se o senhor mora no condomínio, assim. Você entendeu o exemplo? Pode ser na casa, na rua, não é isso ou não? Não, exatamente assim. Isso. Isso chama holdout effect, é maldição do vencedor. Quando tem um leilão, quem ganhou o leilão foi o otário que deu mais dinheiro do que o outro ganharia, né? O outro, se ele não tivesse ali, outro cara compraria mais barato do que ele. Então, pessoas que querem comprar bilhões de Bitcoin, é mais vantagem para ele, para não interferir no mercado, comprar equipamento, máquina, não sei o que lá, porque ele está comprando fluxo de caixa em Bitcoin em vez de Bitcoin. Mas para investidores pequenos como a gente, que não tem esquema de financiamento de graça, não tem gasto de luz, não tem canal de conseguir computação barata, porra nenhuma, comprar Bitcoin acabou, não é isso? Perfeito. Eu vi uma vez um vídeo no YouTube sobre mineração do Ethereum. Inclusive, dou o mesmo conselho que eu dei ao professor Olavo ao senhor. Seus alunos, quando lhe pagam no Pix, quando lhe pagam em qualquer outra forma de pagamento, eles vão entrar numa listinha que daqui a 10 ou 20 anos eles podem ser alvo de expurgos, não é isso? Se você não quiser assumir o risco da variação do Bitcoin, aceitando o Bitcoin nos seus produtos, você pode aceitar stables. Tem várias stables, são sintéticos, que são correlacionados, por exemplo, com o dólar. Não entendeu o que eu estou dizendo? São tokens que mantêm o valor relacionado ao dólar. Mas eu não uso Pix. E já pensei em usar Bitcoin. Porque o cara vai comprar o material, não compra um cartão de crédito, o material no seu site, no seu livro? Eu não uso Pix. Usa os sistemas tradicionais de banco mesmo. Pois é. Dá uma estudada aí para botar um gateway de Lightning. O cara comprar com privacidade, né? Então, se eu, por exemplo, quiser colocar no meu trabalho para receber em Bitcoin, eu preciso contratar alguém para fazer isso? Não, você precisa instalar um wallet de Lightning e colocar lá seu QR Code. Pague aqui e me mande um recibo. Peraí, fala devagar. E precisa instalar o quê? Uma wallet, uma carteira. Uma carteira geradora de endereço. Eu te avisei no começo. Conversa comigo como se fosse com um retardado, entendeu? Você falou o nome agora, Lightning o quê? Lightning. Lightning é uma segunda camada que você faz transações de pequeno valor, de R$5, R$10, sem pagar nada. E não porque a rede principal do Bitcoin veio para substituir o Swift. Você já fez uma transação de Swift na vida? Já. Não, é isso. Eu faço pelo YouTube, né? É isso. Mas isso é uma coisa que é uma transação internacional, uma transação cara, demorada, não é isso? As relações, o Bitcoin On-Chain, ele vem substituir o Swift. Tem outras camadas que vêm substituir outras soluções. O Pix, por exemplo, é substituído pela Lightning. Se você chegar e instalar para fazer uma analogia com... Eu tenho o meu site em WordPress. Aí eu coloco alguns... Instala aí agora, a gente faz online se eu quiser. Entre na Apple Store e bote aí Blue Wallet. E me gere agora um pagamento. Entra aí na internet agora, você está com o celular fácil? Não, tô. Você consegue fazer em 2 minutos. Pelo computador não dá? Pô, é porque aí já é mais complicado. Você vai ter que procurar o site para baixar o aplicativo desktop. Mas no celular é bem simples, porque você não tem erro. Depois você vai me ensinar isso daí. Isso. Em 2 minutos, você poderia entrar na loja da Apple, sei lá, do Google, baixar o negócio, criar o Wallet Lightning, criar invoice. Você botaria um invoice agora e dizer, galera, na moral, quem puder me dê não sei quantos satoshis, você vê quantas pessoas vão lhe dar dinheiro sem pagar nada de taxa aqui. Então, e esse... Sem intermediários. E tudo isso eu tenho que criar uma conta, é isso ou não? Ou não, já pode ser a partir da primeira...
Você criou uma senha do seu celular que você recupera em qualquer lugar, que você não deu seu nome, e-mail, porra nenhuma. Entendi. Inclusive, esse site de Bitcoin, esse dinheiro que eles estão dando aqui do Google, o Google ficou metade do dinheiro, porra. A galera tá usando isso, usando invoice e fazendo isso no Satoshi, na Lightning, porra. Esse negócio aqui já podia ser supersets, não entendeu o que eu tô dizendo? Então, eu não sei como fazer isso, mas eu acho que é o caminho mesmo, né? Porra, se o senhor tivesse com o celular fácil aí, baixasse a Blue Wallet, É que eu acho que tá lá intuitiva, no sala. em 2 minutos a gente fazia isso aqui, você botava seu invoice na internet, você botasse o invoice aqui, ia começar a aparecer dinheiro de um monte de gente aí, aí você ia ver como é que o dinheiro entra sem intermediário. Não, nós vamos fazer isso daí, depois você me ensina. Peraí, tem mais uma pergunta aqui. Acho que era do Edu mesmo. Porque aí eu não quero te prender demais aqui, eu sei que você também já trabalhou o dia todo aí, ó. Então vamos ver a última pergunta aqui do Edu Magno, perguntando para o Alan. Vamos ver se o Alan consegue responder, senão o Renato responde. Qual a opinião sobre as tendências de progressismo? Estou vendo um problema com a questão de internet. Então, Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bem ruim o som. Não está me ouvindo? A internet está bem Tá muito complicado ruim, aqui. Alan. Então, ó, vou dar uma A internet está horrível. modificada nessa pergunta aqui do Edu. Obrigado, Edu. Você vê, eu já vi você falando, os dois, aliás, sobre essa questão desse posicionamento, que ele pode funcionar até como um elemento de toda uma cosmovisão, né? Porque como ele está ali ligado à questão financeira, né? Um substituto do sistema financeiro, mas ele também trabalha nessa questão da liberdade, da privacidade. Você acha que, nesse momento, para continuar crescendo esse movimento de... A cada dia tem mais gente, acho que comprando, vendendo, conhecendo, né? Mas também estamos vendo crescer no mesmo instante na sociedade, no mundo inteiro, toda essa pauta progressista aí, entre aspas, essa pauta identitária. Você acha que o Bitcoin vai acabar se posicionando como uma resistência a essa pauta da Agenda 2030? Como você vê isso? Assim, olha, uma forma de resistir. Você, Popesco, responde isso no texto. Agenda 2030, o Bitcoin e os pobres. eu fiz live aqui dos absurdos dessa OCDE, entendeu? Que assim, nós vamos entregar toda a nossa liberdade, toda a soberania do país e os direitos individuais para fazer parte da OCDE, né? Como o Bitcoin pode ser a antítese de tudo isso, né? Para a gente fechar a nossa conversa de hoje aqui. Eu volto a referenciar um texto que eu mencionei aqui 4 ou 5 vezes, o Bitcoin e os pobres. Romeno, né? Isso. Acho que ele é de origem romena. Só um parênteses aqui. Esse não é o cara que teve uma morte mó estranha aí? Que apareceu ele simulou lá a própria morte. Isso. E é verdade que ninguém consegue acessar o dinheiro dele? Se você fosse simular a sua própria morte, você não ia publicamente deixar fácil as pessoas verem qual é o seu dinheiro, não é isso não? Hein? Ele chegou a ter dezenas de milhares de bitcoins. É um cara que, com 0,1% do patrimônio dele bem escondido, ele vai viver aí várias gerações, não é isso? Mas voltando, esse texto ele é muito claro que o Bitcoin ele não combate o socialismo, ele inviabiliza qualquer tipo de tentativa de socialismo. A única maneira de existir o Estado social colapsa sempre. O Estado social colapsou na Grécia, colapsou em Roma, colapsou 100% das vezes. Existem ciclos intergeracionais. Os arquétipos todos, eles são típicos. O arquétipo do escravo, o arquétipo do guerreiro, do pregador, do comerciante. Os heróis dos nossos avós eram intelectuais, os nossos bisavós eram guerreiros. Os heróis dos nossos pais eram atletas. Os nossos heróis é traveco, não é isso? E garota de programa. Isso é clássico. O ciclo
dos arquétipos lá do Maps of Meaning é clássico, isso é muito observável no Brasil. Existe um colapso societal. Mesmo sem o Bitcoin, o welfare sempre colapsa. Existe socialismo na Coreia do Norte? A Coreia do Norte é um despotismo, pô. Os caras são reis lá, absolutos, fazem o que quer, porra. O que tá da Grécia? A democracia. E democrático era o nome da Coreia do Norte. Democrática é o nome da Coreia a Coreia do Norte, é a Alemanha Oriental. Democrático no nome, você sabe que é bandido e terrorista e torturador e genocida, não é isso? Democrático no nome, o cara é o diabo. Inclusive, os pais fundadores nunca usaram essa palavra democrático em nenhum documento. É república. República. Sim. Os gregos antigos, 500 anos antes de Cristo, Platão, Aristóteles explicavam que a democracia levava à tirania, a degeneração da república, não é isso? É isso que a gente está vivendo hoje. Vem cá, uma votação que gente que não contribui em nada vota. Vai levar em quê? A gente vive em um condomínio que o porteiro vota, que o visitante vota, o cara não contribui em nada, ele mama do governo e ainda vota. Como é que o cara que não contribui em nada vai mandar no dinheiro do outro, velho? De novo, parábola dos trabalhadores das vinhas. De novo, primeiro livro da Bíblia, sua maldição é viver do sol da sua cara. O que é que quem quer viver do sol da cara dos outros, ele está fazendo pregação satânica. É contra a primeira página da Bíblia, não é isso ou não? Não, não estou falando de Jesus, não. Estou falando a parte lá que todo mundo concorda, judeu, muçulmano, todo mundo há 5.000 anos, não é isso? Voltando. O Bitcoin, se continuar existindo, ele não combate essa merda. Ele inviabiliza. O Bitcoin como colateral supremo, somando ao fato das pessoas que aderirem a essa merda se auto-extinguirem, vai colaborar e muito para o fim do sexo não contratual. Em 20 anos, a maioria dos casamentos do mundo vai ser com dote. Se sua filha... eu perguntei ao senhor no início da nossa conversa, se o senhor tiver filha ou uma sobrinha, chegar um chinês, um indiano, um negócio, metendo 300, 400 mil reais e no contrato de casamento, ou você vai querer que ela dê para os coleguinhas da sala de graça? Hein? Você quer que ela dê para o namoradinho? Ou que o cara com condição e tal, você não é venda, não. Isso não é venda, você não vai vender sua filha. Isso é um colateral, isso é uma garantia de que quando não existir mais INSS, quando não existir mais ação de alimentos, porque juiz nenhum tem como lhe tomar seu Bitcoin, em nenhuma circunstância, se você for boca dura, meu irmão, você vai sair da cadeia 20 anos depois com cada centavo que você entrou, não é isso? Se não vai ter mais como tomar bem, se não vai ter mais INSS, tem mais gente nesse país com 4 anos do que com 40. Quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Ninguém. Acabou, porra. A INSS é uma fantasia. Acabou. O Estado não tem mais como arrecadar. O Estado vai se desesperadamente destruir tudo que tiver no alcance dele. O Estado tem como aumentar imposto? Vai arrecadar menos. O Estado tem como imprimir mais dinheiro? Vai arrecadar menos porque a moeda vai ser destruída. O Estado tem como pegar mais dinheiro emprestado? Vai explodir o custo dele de endividamento? Ele não tem mais o que fazer. A única coisa que ele tem que fazer, a única maneira dele aumentar o nível de arrecadação de gasto que ele tem é CBDC. Totalitarismo financeiro. Inviabilizar, a pessoa ter liberdade, inviabilizar o cara comprar alguma coisa em cash, acabar com o negócio de Pix, você não tem nenhum tipo de sigilo. As pessoas que aceitarem isso são os escravos pela própria natureza de Platão e Aristóteles. Foi o que eu falei novamente. Jesus disse que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. Não vai ter adoção em massa. Basta 3, 4% da humanidade adotar Bitcoin que a riqueza, praticamente toda a riqueza da humanidade vai ser sugada. A maioria das pessoas são parasitas. E a maioria das pessoas, mesmo tirando os parasitas, não são relevantes economicamente, porque o cara tira da conta e bota na boca. As pessoas que realmente conseguem acumular nesse mundo são muito poucas. Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, como você vê esse desejo sinistro aí do pessoal ligado ao Fórum Econômico Mundial, que está sendo chamado mais uma vez, né? Não é o primeiro, né? Mas de grande reset. Como você vê isso daí? Se você vê o pessoal, o Yuval Hariri, o pessoal que é bancado por eles, o discurso dele é muito claro. Eles acham que eles não precisam mais dos escravos. Eles querem destruir você financeiramente, geneticamente e culturalmente. Eles querem que sua filha seja lésbica, aborteira, que seu filho seja um homossexual, transexual, que corte fora o culhão. Ele quer acabar com sua família. Eles querem te destruir em todas as maneiras. Eles querem destruir você geneticamente, te roubar e mandar você e seus filhos para o inferno. E se você der a eles esse poder, comprando ações, comprando tesouro direto, comprando imóveis, você vai estar entregando não apenas a sua alma, como o seu dinheiro, o seu futuro, o futuro de sua família a eles, não é isso? Porque eles têm controle sobre essas coisas através dos tribunais e do governo daqui, né? Quem investe na Coreia do Norte, quem investe em Cuba, não é comparsa dos crimes da ditadura cubana? Quando você pega os mais médicos, que é a escravidão lá, e financia a ditadura, você não está sendo comparsa? Então, quem financia o financiador da ditadura também é comparsa. Hoje o Brasil é o Estado de Direito ou é o Estado de exceção? A lei vale alguma coisa nesse país?
A aplicação da lei é a regra ou a exceção? Hein, professor? O Brasil é um estado de direito ou um estado de exceção? Exceção cada vez mais rara. Quem investe no lugar desse está dando dinheiro a quem? Está dando poder a quem? Se o Bitcoin for a zero amanhã, para mim tá de boa. Eu fiz o que eu tinha que fazer. É o imperativo moral. Eu não tenho escolha. Não é uma questão financeira. Não tem mais opção financeira, porque acabou. É juro negativo. Onde você botar seu dinheiro, você vai perder. O Bitcoin é um hedge, como o ouro. O ouro não é investimento. Ele é uma espécie de seguro. Ele é um seguro que você não vai ser roubado se você mantiver a boca dura. E tem uma chance pequena, se o Bitcoin der certo, de isso ser um título imobiliário e as suas futuras gerações serem a nova nobreza da humanidade depois que houver a regeneração, né? Repito o que eu falei. A Rússia não controla os dólares no banco dela, com 6 mil bombas atômicas. Quantas bombas atômicas você tem? Se você tiver Bitcoin, se você tiver controle de suas chaves, você tem controle absoluto. Nenhum juiz do mundo tem como lhe tomar nem um centavo. Nem seu filho, nem seu pai, ninguém. Se você quiser levar para o caixão, você leva. Inclusive, isso vai mudar a relação de pai, filho e mulher extremamente. Porque a pessoa vai ter que ser bem tratada até o final, não é isso ou não? Ó, eu vou colocar o Alan de novo aqui, não sei se ele está ouvindo. Faz um sinal de fumaça aí, Alan, para ver se você está ouvindo. Eu vou colocar, então, o comentário. Ó, tem mais de duas, três pessoas falando a mesma coisa. Vou pôr aqui, ó, para conseguir o compromisso de vocês, para vocês virem aqui mais uma vez. O Alan está devendo, né? Está devendo imagem, está devendo som, está devendo a presença dele aqui. Então, ele já está intimado para ir de novo, para a gente falar mais na prática agora, até para mostrar, porque eu não vou conseguir entrar, entendeu? Eu não entendo nada disso daí. Então, eu vou dar uma pesquisada e vou convidá-los de novo para vir aqui, para a gente falar já da questão prática. Pode ser? Vou conseguir o compromisso de vocês aqui em público, aqui, coisa quase uma chantagem emocional aqui. E o Alan tá devendo, né? Vou ficar cobrando o cara, agora ele tá devendo, né? Ele foi querer transmitir lá do veleiro dele e não deu certo a internet. Então, acho que era isso. Tá horrível aqui. Olha lá. Obrigado, viu, Dortê? Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Acho que tinha alguém que mandou aqui. Ó, esse é o negócio que eu vou baixar, então. Obrigado, Enon. Blue Wallet. Eu vou instalar isso aqui na próxima. Amanhã tem live de quinta. Amanhã eu vou ver se eu entendi isso daí. Não sei se eu vou conseguir mexer, mas eu vou chamá-los de novo aqui. Vou ter terminado o livro, que eu acho que eu já li 2/3. Então, ainda ficaram perguntas pra caramba. Eu não quero ficar prendendo demais vocês. Já estou com 1h30 de live. Estamos com 415 pessoas aí, ó. Muito obrigado. E aí, falta 90 páginas, falta ler aqui, do livro deles. E depois a gente volta com mais perguntas e ficaram mais algumas aqui, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu gostei muito do papo. Me desculpa as minhas perguntas de leigo total, porque às vezes quando eu assisto vocês falando de Bitcoin, me dá a sensação de ouvir pessoas da Romênia falando. Você já teve essa impressão? Porque quando você ouve alguém da Romênia falando, se assemelha ao português. Já reparou? Parece que estão falando português, mas você não entende nada, né? Então, eu acompanhei uma live que vocês fizeram, acho que em umas 6 pessoas. Sério, cara, fiquei uns 15 minutos ali, falei, acho que eles estão falando em romeno, cara. Não, mas 20% do livro é glossário. 20% do livro é glossário, professor. Você viu aí que tem glossário de tudo. É isso que eu estou falando. Porque quando a gente ouve vocês falando já entre os iniciados, parece coisa de seita, pô. Aí eu falo, o que esses caras estão falando? Parece que eu estou lendo o livro do Eliphas Levi. Você fala, do que esse cara está falando? Isso é uma bomba, cara. Se há 200 anos atrás você estivesse falando, pessoas falando de energia elétrica entre eles, de potência bifásico, não sei o que lá, quem estivesse de fora não entender nada, não é isso? Isso vai mudar o mundo, como a energia elétrica mudou. Só que como a energia elétrica, se você meter a mão sem saber, sem estudar, você vai morrer, não é isso ou não? No mínimo você vai tomar uma boa beliscada e no máximo você vai morrer, não é isso ou não? Você tem que saber o que é bifásico, monofásico, fase, neutro, não é isso ou não? Então, é por isso que nós vamos voltar a esse assunto mais vezes aqui,
Porque se existe uma possibilidade da gente escapar dessa máquina de moer personalidades, e eu vejo vocês defendendo com tanta ênfase, com tanto argumento, então acho que nada mais sincero da minha parte do que vamos estudar isso daí. Eu vou entender isso daí, quero voltar ao assunto. Tá? O brother tá perguntando... O livro de vocês é um verdadeiro... Abre mesmo uma janela, assim, porque, volto a dizer, quando eu ouço esse pessoal conversando de Bitcoin entre os iniciados, eu falo, parece que eu estou ouvindo um idioma parecido com o meu, mas com palavras diferentes. Vai chegar. Agora o brother perguntou onde é que me acha na internet. Lá no Twitter, 38 bitcoinheiro. Eu tenho um Substack, Renato Amoedo. E se você botar aí no YouTube, Renato Amoedo, eu tenho participações aí em dezenas de canais. Eu não tenho canal, mas é minha honra participar de canais como o professor, que tem pessoas que têm alta densidade moral e intelectual e que estão prontos. Porque o cara que acredita no legacy, o cara que acredita que o Estado vai resolver a vida dele, ele não está pronto para a liberdade, né? Vocês são livres. Vocês já estão dispostos. Quem acredita em Deus já está pronto a morrer, não tem nada a perder. Essas pessoas estão prontas para ser a nova nobreza, para receber a verdade, né? Tem, inclusive, muita gente que compara os bitcoinheiros com os Elias, né? Está buscando os remanescentes. As poucas pessoas que ainda querem ser salvas, né? Eu saí do plantão de 5... Eu tenho que pedir perdão ao senhor. Meu olho tá vermelho aqui, tá parecendo que eu tô dormindo, mas eu saí de 5 dias de plantão sem dormir. Meu trabalho foi de lascar, foram uns 10 filmes de terror aí, de gente morrendo, morta, pedaço de miolo, grito e tal. Tipo, foi bem intenso, foi bem intenso. Eu espero no futuro, daqui a alguns anos, através do Bitcoin, de mudar de atividade. Agora, tipo assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na polícia. É um negócio que me dá muito prazer. A questão é que, do jeito que está a criminalidade hoje, rapaz, está sendo um negócio sobre-humano. O pessoal lá onde eu trabalho, muita gente passando mal mesmo, fisicamente. Agora, a criminalidade no Brasil vai despencar também com a fecundidade, né? E com o monitoramento universal e com o totalitarismo financeiro. Como é que o cara vai lhe roubar se não tiver mais dinheiro físico? Se todos os lugares forem filmados, não é isso? O monopólio vai ser dos maiores bandidos. Você tem que ter noção de que os estados mataram mais gente no século XX do que o crime privado. E não foi, tipo, mais gente, um pouco mais, não. Foi mais gente, tipo, 5 vezes mais, né? Demonicídio, não é isso? Eu acho que quando a gente começa a pesquisar qualquer um desses assuntos relacionados à nossa liberdade, né, a essa tentativa de construir uma nova civilização, a gente começa a ver que é impossível tratar de um assunto sem prestar atenção nos outros. E eu já venho dizendo, tem live minha há pelo menos uns 3 anos aí, falando que a moeda que eles querem implantar, essa moeda que viria depois aí do reset, né, segundo os próprios Klaus Schwab, todo esse pessoal aí ligado a essas fundações, a esses institutos financeiros, a moeda que eles querem lançar vai estar diretamente atrelada a isso que ele já existe, que é o ID 2020, que é a identidade digital que vai unir passaporte sanitário, prontuário médico, e aí essa moeda só vai servir para comprar aquilo que eles deixarem. Então você vai chegar e falar, bom, eu vou no boteco aqui tomar um cinzano, o cara vai falar, não, você não vai tomar cinzano, não, você vai tomar um copo de leite, porque é isso que o teu prontuário médico está dizendo. Essa é a moeda dos escravos, mas vai haver outras moedas, assim como tem um real, e o Paulo Guedes com certeza não poupa e nem economiza em real. A questão é exatamente essa. Eles vão tentar proibir o Bitcoin aos escravos, mas para eles vão querer. Como os Estados Unidos proibiu o ouro para os escravos, e para eles queriam, não é isso? Na União Soviética, a moeda oficial era o dólar. Quando o senhor era criança, era crime ter dólar, e todo mundo tinha dólar dentro de casa, não é isso? E era crime, eu lembro. Pois é 20 vezes mais fácil proibir cocaína. Tinha um boteco aqui perto de casa que o cara vendia dólar, cara. Pois era um botequinho mesmo, com bilhar e tudo. Você ia pra cadeia, não é isso? O controle de capitais. E o mais legal, o cara punha um papel na parede, escrito lá, vendo dólar. Mas isso que eu tô dizendo. A polícia vai querer Bitcoin. Os políticos vão querer Bitcoin. Ninguém nunca matou mais comunista que comunista. Ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico. Ninguém nunca matou mais gay do que gay. Não é isso? Você mata o cara que você convive.
Alguém matou mais comunista que comunista? Stalin matou, porra, um comunista, dezenas de milhões. Esses caras, dentre eles, tem várias máfias. Por exemplo, a Rússia hoje. A Rússia essa semana começou a recrutar peso de ouro, gente que entendesse de Bitcoin. Por quê? Os caras estão passando na Duma uma lei para ter um ecossistema lá. O que eles querem fazer? Eu acredito que, inclusive, seria 10 vezes mais que uma bomba atômica, um sintético de dólar colateralizado em Bitcoin, como já fizeram vários. Se a Rússia, esses países, por exemplo, não alinhados, começarem a criar dólares sintéticos colateralizados, hipercolateralizados em Bitcoin, ele começa a criar dólar, enriquecendo ele e empobrecendo os Estados Unidos. Tem várias soluções que nunca seriam possíveis sem Bitcoin e que hoje são. A grande questão é, tem mais de 200 países no mundo. Todos eles vão se submeter a um governo mundial ou vai ter alguns que vão se revoltar? Mesmo dentre eles, tem uns que vão querer derrubar os outros, não é isso? Tem os, como o senhor fala no seu livro, a introdução, o primeiro livro que eu tive contato do senhor, são 3 grupos de dominação hegemônica. Será que um vai conseguir eliminar os outros 2? A grande questão é essa. E assim, a ideia... apostava no poder espiritual islâmico, não é isso? Porque como você não Deus, você não está disposto a morrer, não é isso? Sabe uma coisa importante que as pessoas precisam se atentar? É que assim, a ideia, se a pessoa não gosta da ideia digital, né, de dinheiro via internet, eu tenho um recado péssimo. Assim, ou você vai escolher a moeda centralizada ou a não centralizada. Você vai ter que escolher, porque o dinheiro físico acaba antes de 2030. Na internet. Isso. Deve ser tudo na internet. Então, é muito importante, porque está todo mundo pensando assim. Eu mesmo, a gente tem essa resistência, como você disse, por causa desse aspecto geracional mesmo. Então, a gente fica com aquilo lá no fundo assim, bom, eu não preciso tomar essa decisão agora, porque ainda existe o dinheiro. Mas é certo que o dinheiro físico vai acabar, meu. Já acabou. Vários países já foram demonetizados. Na Índia, agora não existe nenhuma cédula acima de $10. Na Israel, você vai preso. Se estiver na sua casa, uma certa quantidade de dinheiro físico, você vai preso na rua. É proibido. Na França, na Espanha, tem transações de 3, 4 mil euros, já é crime, bicho. Isso é uma questão de pouco tempo, né? As pessoas estão achando que isso vai demorar muito. E aí entra essa questão. Gostando ou não de dinheiro digital, você vai ter o dinheiro digital. Então, cabe a nós escolher qual, né? Qual que... Ou nenhum, ou ser escravo. Esse insight aqui, que não é nada incomum para vocês, eu tive lendo seu livro. Essas tecnologias de dinheiro digital, de CBDC, de Bitcoin, elas permitem um controle totalitário absoluto, mas eles também permitem liberdades que nunca existiram no passado. Qualquer tecnologia, energia elétrica, pólvora, pode ser usado para o bem ou para o mal, para dominação ou para libertação. Você nunca teve a liberdade de mandar dinheiro por qualquer meio de comunicação. Eu posso mandar uma carta para alguém com dinheiro. Eu posso ligar e dizer dinheiro a alguém. Isso nunca foi possível. Eu posso fazer meu patrimônio e ir pro caixão comigo. Isso nunca foi possível. O Bitcoin só existiu derivado do abuso de poder dos governos no uso de tecnologias. Ele é uma tecnologia criada para combater outras tecnologias e ele é um poder que está sendo dado à sociedade derivado ao abuso de poder que foi feito pelos governos. E são os próprios governos que me garantem que o Bitcoin vai ter sucesso, porque os políticos dependem disso. O crime que financia os políticos depende disso. Os votos que os políticos precisam para se eleger depende disso, né? Bom, Renato, o Alan, não sei se ele está ouvindo a gente. Quero agradecer, então, mais uma vez e deixar claro aqui que eu vou encher o saco de vocês para voltarem aqui, tá? Minha honra, eu vou me preparar com outra batalhão de perguntas aqui. Tem muita questão aí. A gente vê, a China já está testando o dinheiro com data de validade, né? Não, vai ter dinheiro com data de validade. Não, já está testando. A China já está testando. Na Europa, algumas agora, coisas lá já está funcionando. Vários bancos te cobraram para você manter o dinheiro no saldo. Vai ter tudo isso. Agora, para eles conseguirem retirar dinheiro seu assim, eles precisam acabar com o dinheiro físico, não é isso? Isso. E o nosso presidente do Banco Central aqui falou que é 2024. É isso. O Bolsonaro foi o governo que mais avançou em 4 anos. Oi, desculpa. Não ouvi. O governo de Bolsonaro foi o governo que mais avançou o CBDC.
Esse neto de Roberto Campos, ele envergonharia Roberto Campos. Roberto Campos, que era um cara honrado, um cara que quase foi um padre, o cara teria vergonha desse neto dele. Ainda bem Ele que era ele funcionário não do tá vindo pra Santander, mim. não é? Funcionário do Santander, né? Eu não sei. Eu não sei de onde ele veio, mas ele com Porque era certeza assim, não herdou nenhuma fração da decência do avô. Mas é assim, todos os governos brasileiros dividem os cargos do mercado financeiro ali, das pastas financeiras, econômicas, monetárias, todas elas são divididas de acordo com os bancos, né? Então, você vê, tem um cara do Itaú, o governo tinha um cara do Itaú, o cara do BTG, né? Que já não era mais BTG, né? Entre aspas aqui. Tinha o cara do Bradesco, né? E tinha o cara do Santander. Por incrível que pareça, nessa transição, tem um de cada banco de novo lá, cara. Eles puseram outras pessoas para parecer que vamos embaraçar os otários lá. Mas por isso que eu digo, e é o próximo livro, ano que vem, é sempre presuma banqueiro, entendeu? E eu indico a todos que assistiram essa live, assista também as lives que a gente fez com o Murilo Rezende, a live que eu fiz com o Murilo Rezende, e com o Marcelo Andrade, que a gente fala do sistema econômico, da história, e o Murilo Rezende fala dessa questão da usura, né? E está fazendo um trabalho muito legal sobre essa ideia, essas coisas de como o sistema financeiro é uma arapuca que não tem saída, não tem mais saída, tá? E talvez seja o Bitcoin a nossa saída. É isso que eu quero continuar aprofundando esse tema, porque eu vejo ligação com todos os outros que a gente debate aqui, tá bom? Quero falar mais uma vez, o livro do Renato Amoedo e do Alan Chiran está lá na minha livraria, alexandrecosta.com.br. Tem um combo lá, junto com o meu livro, um copo de Red Pill, o livro que dá nome a esse programa. Todos os meus livros estão lá, todos os livros que eu indico aqui, milhares de livros em promoção na Black Friday. Meu curso com 35% de desconto, também todos os links aí abaixo. Quer me ajudar de alguma forma? Tá tudo aí. Quer falar comigo? Tudo aí. Quer procurar o Renato? Põe lá, Renato 38, você vai ver que ele está em um monte de live aí, provocando um monte de controvérsia nesse tema. O Alan também, eu vou indicar para vocês, eu gostei muito de um podcast que eu vi vocês dois fazendo, agora eu não me lembro, chama TED, é isso? O rapaz? O cara aqui de Salvador, TED, é isso? Isso, achei muito legal, porque ele fez as perguntas que eu gostaria de ter feito também. Então, como complemento do nosso papo aqui, vocês podem ir lá assistir esse podcast que eles fizeram. Já está num nível um pouco mais complexo do que a gente falou aqui, porque eu tentei segurar esses caras, porque senão a gente ia ficar louco, porque ia aparecer a gente que não entende ia ficar boiando, mas eu acho que foi muito proveitosa a nossa conversa. Eu tirei uma série de dúvidas, tenho certeza que ajudou um monte de gente, mas você mesmo disse em uma live que isso é assunto, você vai passar o dia inteiro estudando, você vai encontrando questões relevantes desse tema, né? Então, é só isso que eu tinha para falar para vocês. Muitíssimo obrigado, Renato Amoedo, Alan Chiran, e obrigado a todos que participaram, que indicaram, que fizeram a indicação do trabalho de vocês, o Eduardo, o Tiago, um monte de gente que falou que eu tinha que chamar vocês e eu vi que valeu a pena mesmo, tá? Muitíssimo obrigado. Deus retribua a generosidade de vocês aí, dedicar o seu tempo a nos orientar aqui, tá bom? Valeu, professor. Valeu, professor. Brigadão. Amanhã tem live de quinta. Todo mundo aí, vê se vocês divulgam aí para o pessoal que você conhece, que gosta de Bitcoin, que quer aprender. E nós vamos continuar nesse assunto aqui. Quem sabe eles não aceitam e voltar aqui. Vai aceitar, porque eu vou insistir, tá bom? Fica com Deus. Na próxima, a minha internet vai estar melhor. Senão, tá né, fora. Senão eu vou te pegar e te trazer aqui, vai sentar aqui do lado para você falar, E foi incrível. Tá tudo funcionando hoje de tarde normalmente.
O Wi-Fi e o 4G resolveu sumir. E agora voltou a porra, no final da live. O senhor mora onde, professor? Pode falar. O senhor mora onde? Eu moro em Tatuapé, em São Paulo. Na periferia. Janeiro, vamos lhe visitar, então. A periferia. Quando vier para cá, me dá um toque, a gente vai tomar um café. Sim, senhor. Eu pago em dinheiro, com nota de papel, por enquanto. Não, daqui para lá você vai estar cheio de satoshi aqui do Opa, Super vamos lá. Satoshi significa a unidade menor, é isso? Satoshi, isso. É. Satoshi é a unidade. Um Bitcoin são 100 milhões de satoshis, isso. 100 milhões, tá? E o Satoshi, para quem não sabe, acho que todo mundo aí já sabe, é o criador dessa tecnologia. Isso. É uma homenagem. Pelo jeito, ninguém sabe quem é mesmo, né? É um pseudônimo, isso. É. Pode ser uma equipe, não? Pode, mas talvez sejam 2 ou 3 pessoas, né? Isso é... A gente conversa, então, continue em outro dia, tá bom? Obrigadão, Renato. Obrigado, Alan. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã às 21 horas. Grande abraço. Dá um like aí para ajudar e ajuda a divulgar.